Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje vamos ter um assunto bem bacana, um assunto que a gente estava esperando faz tempo para falar sobre isso, vamos falar de obesidade em cães e gatos, com o Dr. Tiago Henrique Vendramini, que é médico veterinário desde 2013, formado pela USP. Ele é mestre em nutrição e produção animal, doutorado e 2 pós-doutorados na mesma instituição, ou seja, na USP. Apresenta um MBA em Gestão de Negócios e um MBA em Gestão de Pessoa, pela Exalc, na USP. É professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. E é isso aí. O cara tem um baita de um currículo e nós vamos ter bastante informação para vocês aí sobre obesidade em cães e gatos. E gatos também, né, doutor? Cães e gatos. Então, vamos que vamos. Obrigado por ter aceito o imagina. convite. Um prazer te receber aqui, viu, Tiago? Imagina, obrigado, o prazer é meu, com certeza. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode iniciar pelo seguinte. Muitas pessoas têm os animaizinhos em casa Sim. e não percebem que eles estão acima do peso. Sim. Para eles está tudo normal. E quando a gente vai tocar no assunto, eles ficam até bravos. Acham que a gente está vendo coisa do além. Não, eles acham que nós temos um olhar diferente do deles, que eles acham que está bonito o cachorro deles. Exato, eles gostam, eles acham bonito, exato, eles acham que está saudável, está bonito. Bom, então, se eles não percebem nem a diferença física, eu imagino que não devem nem ter ideia, talvez, dos malefícios que isso pode ou não trazer para a saúde, e é isso que a gente quer começar. Como é que você percebe... Vamos tentar definir o que é a obesidade e como é que se percebe a obesidade. Perfeito. Então, maravilhoso. Eu vou fazer uma comparação até boba, tá? Mas real. Se eu sair daqui e for na minha avó, né? Chegar lá e falar assim, vó, eu fui no médico e o médico falou que eu tô acima do peso. Ela falou, imagina, tu tá lindo, maravilhoso, olha. Porque, querendo ou não, é um membro da família. Então, olha e fala assim, você tá ótimo, né? E isso vale pros dois, tá? Então, obesidade, que é o que nós vamos conversar hoje, mas também tem animal que às vezes tá magro, caquético, e aí ele chega e os veterinários ficam bravos, falam assim, nossa, mas o animal tá pele e osso. O doutor falou que, imagina, começou a emagrecer ontem, impossível. Mas porque a visão, que hoje nós falamos de pai de pet, né, que é a mãe de pet, pai de pet é da minha avó, de falar assim, não, meu filho está ótimo, tá tudo bem. Então, a gente precisa trazer a importância da obesidade, porque ela tem reflexo na saúde. Então, é que nem eu, se eu chego e falo assim, vó, o médico falou que eu tenho algum problema de saúde, eu falo para os alunos, a minha avó vai falar assim, de jeito nenhum. Se eu chego para minha avó e falar assim, mas o médico falou que isso pode prejudicar isso, no outro dia aquele bolinho frito já virou um bolinho assado, porque pode ser que você tenha prejuízo na saúde. Então, quando a gente começa a interpretar com o tutor, ou com quem trabalha com isso, fala assim, ó, o reflexo à saúde, a qualidade de vida, a longevidade, expectativa, isso gera outra coisa nessa pessoa. Claro que a gente tem que ter um cuidado, eu faço uma comparação, mesma coisa, ainda no comparativo, que a gente tem que ser esse médico, esse profissional, falando de mim que eu sou veterinário, mas quem trabalha com o que for, com cães e gatos, não pode ser também aquele pediatra que você chega com o seu filho, o filho tá obeso, tá em sobrepeso, e fala assim, viu? Tá gordinho, hein? Pô, tu já odeia o médico. Você fala assim, pô, trouxe ele no médico, começou assim. Então, a gente tem que ter um cuidado nesse comparativo. Como que a gente avalia? A gente tem várias ferramentas, que nem em medicina humana. Bioimpedância, vocês já subiram naquela balança que você sobe, ela faz uma corrente e avalia. Eu já subi, mas não subo mais. Chega. Eu acho que não tem não um nexo com a realidade. Imagina, mas que o pessoal inventa isso. Mas meu osso é pesado. Eu sou o sudo. Ele superestima, né? Aquilo é triste de falar, mas é real, aquilo funciona. Só que ele funciona para ser humano, porque ser humano é padronizado. Então, quando eu pego um ser humano, aquilo é uma estimativa de corrente elétrica. Se eu pego um ser humano, por mais que nós somos diferentes, sou mais baixinho, você é mais alto, mas não é tão diferente quanto um... Que seria um dolemão. Então é difícil você ter isso na medicina. Para gatos até tem alguma coisa, mas não. Depois a gente tem ferramentas, por exemplo, DEXA. DEXA é um equipamento, né, de densitometria, principalmente para osso, mas ele faz composição corporal. Nós temos um equipamento nesse na USP, mas é para pesquisa. O equipamento custa 300 conto. Então como que você faz? Não faz. Então é algo muito mais direcionado à pesquisa. Então tem o score de condição corporal, que é mais ou menos parecido ao IMC que a gente tem para... Mas aí você faz continha ou você... Só de olhar você sabe? Porque eu acho que como eu observo o cachorro há muitos anos,
Eu sei se o cachorro tá acima do peso, tá abaixo do peso, até também porque a gente conhece raça, né? Sim, porque tem raça magra e o cara quer que engorde, e tem raça que é gorda e o cara quer que emagreça. Isso, um bulldog inglês e um Whippet, sei lá, o Italian Greyhound. Sim. Né? Então, assim, tem que ter um bom senso nisso aí também, né? Porque você acaba fazendo parte dessa avaliação já, ou parte ou toda, mas no teu visual é que é muito treinado já, você faz o corte de condição corporal no visual. Tem uma palpação? Tem. Mas a experiência te faz avaliar. Ainda mais que trabalha com esporte, com cães, Pronto. E aumenta impacto, aumenta um monte de coisa. Tem problemas de coluna, cardiovascular, sei lá. Então, assim, eu me preocupo com isso, mas eu percebo que as pessoas ficam incomodadas. Ficam. Porque eu já falo logo de cara, ó, você tem que emagrecer seu cachorro. Porque eu não quero que faça aula de começar a pular, saltar. Com a sobrecarga vai dar problema no cotovelo, na coluna, aqui, ali, aí vai começar a ser maus tratos e não bem-estar, entendeu? Sim. Então, além da questão que nós estamos vivendo hoje da humanização excessiva, né? Tentar trazer o máximo a vida dos animais para nossa vida, também tem essa outra particularidade que é como faz parte da humanização, né? Trata como membro da família, então tá sempre muito bonito e tudo mais. E como é que você quebra essa objeção? Porque estamos falando de um problema de saúde importante, né? Muito importante. Como você chega? Você não vai chegar lá, tá gordinho, hein, precisa emagrecer. E aí, como é que faz? Primeiro, por ser membro da família, a pessoa nunca acredita estar obeso ou sobrepeso, ela nunca quer fazer nada. Então, primeiro ponto, a gente faz o convencimento pela saúde. Então, só que saúde, pessoal, não adianta eu chegar nesse tutor que tem um cachorro obeso e virar e falar assim, viu, tem que fazer um exame, um bioquímico, vai dar colesterol aumentado, triglicéridos aumentado. É que nem a gente conhece pessoas que comem tudo errado, faz colesterol, triglicéridos, fala assim, ó, tá melhor que o seu. Então, isso é um reflexo que pode ter ou pode não ter. A melhor coisa que eu gosto de falar com as pessoas é assim, tem uma sobrecarga osteoarticular, uma dificuldade respiratória, mas isso as pessoas já estão, né, falam assim, mas eu já sei. Então, mas coitadinho, ele gosta da borda da pizza, né? Não, e o pior de tudo, fala assim, não, mas pelo menos ele vai viver feliz, né? Porque ele vai comer bastante. Mas o que acontece? Longevidade. Eu pego nos caras nisso aí. Esse é o ponto. O cara que ama o cachorro fala, o cachorro vai ficar mais 1 ou 2 ou 3 anos com você. Em vez de ele ir embora com 10, vai embora com 13, 14. Eu dou umas dessas, mas mesmo assim a pessoa fica com dó do cachorro. O quão grave é a obesidade na vida do cachorro? Perfeito. Bom, hoje, a obesidade ela comete, um estudo que a gente fez no estado de São Paulo, 50%. 51% dos animais no estado de São Paulo, cães, são obesos. Então, esse é um ponto importante. A obesidade é quantos por cento a mais do peso? Depende. Então, é que nem a gente, né? Se eu tiver, por exemplo, um score 6, 7, 8 ou 9, é que nem a gente. Eu posso ter uma pessoa de 160 quilos, 120, ambas são obesas, claro, dependendo. E quando chego no score 9, eu posso ter 40% de gordura e assim por diante, ou até para mais. Eu gosto de falar, um Golden de 69 quilos é gordo, um Golden com 60 também é gordo, entendeu? É só um exemplo. Com 50 também às vezes é gordo. É gordo também. E trazendo para longevidade, você falou, é legal. Um animal, isso é um estudo bacana, pegou 48 labradores, avaliou... Que são meio gordinhos, né? Que são, porque eles têm... Eu vou entrar nisso, nós vamos entrar nisso e eu vou falar por quê. Vou até antecipar, a gente ainda. Ele tem uma predisposição genética. Sim. Então, ele tem uma depressão de um gene chamado POMC que faz com que esse animal tenha uma predisposição a ser obeso, o que não pode tornar aquela pessoa falar assim, mas que ele é labrador. Não. Você sabendo disso, você tem que tentar minimizar. É igual a gente, assim, sei lá, a tua família inteira tem uma predisposição a ser obeso. E aí nasce uma criança e fala assim, vou deixar ser obeso. Mas não tem esse papo, então, que ele é gordinho porque na aptidão dele lá na Inglaterra, sei lá onde, na Groenlândia, onde ele está na água gelada, aquela camada de gordura vai ajudar ele. Não tem nada a ver. Então, esse é uma verdade, sim. Por quê? Quando a gente pega a história evolutiva desses animais, o tecido adiposo é que nem a gente. Ele tinha uma função, inclusive de sobrevivência. Perfeito? O que a gente fez? A gente foi trazendo esse animal. Esse animal ele caçava lá atrás, caçava hoje. Sabe-se lá, um compartilhamento de caça, quando que isso aconteceu. O problema é que hoje esse cachorro come café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, um petisco, voando. Esse é um grande problema, entendeu? Esse é um grande problema. Mas quando a gente avalia a expectativa de vida, quase 2 anos. Então, um paciente obeso, mesmo esses labradores dividiram em 2 grupos, 24 e 24. Um comia à vontade, outro comia controlado, para manter a condição corporal. Um viveu 1,8 anos, um grupo viveu... Os caras ficaram 15 anos com eles. A vida inteira, até falecer. Ele olhou até a morte. Eu acho que a gente tem até as fotos disso aí, Rick, você consegue colocar pra gente?
Eu acho Essa foto dos labradores. Isso, esse aí. É. Então, vamos ver. Então, mas então assim, a gente tem que abordar nessa questão. Tem uma outra 2 outra foto anos, sei lá, uns 15% da vida do bicho, né? Acho que tem uma anterior. Desculpa, perdão. Não, aqui é o score, outra. Mas aqui é o que a gente falou de avaliar. 2 anos da vida de um cachorro é muito. Muito. Quantos por cento? 15%? Dependendo da raça que a gente está trabalhando. Então você vai encurtar a vida. Essa aí. Isso. 13 para 11,2 anos. Tá, então... Isso aqui fez uma alimentação controlada e aqui e ali estão à vontade. Mas ambos com alimentação industrializada. Ambos com alimentação balanceada. Balanceada, completa, de boa qualidade. De boa qualidade. Tá. Completa, uma deixava o cachorro comer livre, à vontade, livre demanda. E a outra... E o ponto que trago, até brincando, se puder passar outra que ele tinha posto antes, que é legal. A dos labradores, isso. É que aí vocês viram pra mim, alguém pode virar e falar assim, mas aquele viveu menos, mas viveu feliz, mais ou menos. Aí essas fotos são reais do estudo, então ali em cima a gente tem um animal com 6, com 8, com 10, com 12. Tô parando. E olhem o processo de envelhecimento. Sim, deteriorado. Entendeu? Mas esse cachorro que come ad libido, se ele tiver uma vida de exercícios... De atividade. Aí pode ser... Então, aí nós vamos entrar numa coisa chamada balanço energético negativo. O povo de casa vai me matar. Fala, chamaram um físico aqui. Né? Não, eu sei, é que eu falo pros caras. Energia não se perde, ela se transforma. Primeira lei da termodinâmica. Mas o que é isso? Eu posso comer o que eu quiser. Entendeu? Se eu gastar... Entendeu? Então, se a gente pegar a alimentação dessas pessoas, vamos para seres humanos que fazem atividade física, cara, come. Eu vi a alimentação do Michael Phelps quando ele competia. Assustador. Meu, eu não comia o que ele comia num dia, numa semana. Nem consegue, não tem nem capacidade. O café da manhã do cara, você já gastava 3 dias. Mas o cara gastava 20 mil calorias por dia. Esse é um problema, porque a pessoa tem um animal e alimentação é carinho. Você concorda que é carinho? Minha avó, como que ela chegou lá? Não, trouxe um bolinho, não sei o que. É igual, vamos falar que é gostoso. Pô, eu tenho um cachorro, pô, é gostoso você chegar lá, vou dar um petisco, alguma coisa. Se tu fizer atividade física com ele, tiver o gasto energético, aquela energia que você deu, estamos falando de energia, mas ela vai ser utilizada, ela vai ser aproveitada, entendeu? Então é balanço energético negativo. Queremos dar mais alimento para esses animais, então vamos fazer atividade. O grande problema é que você quer dar café da manhã, almoço, janta, café da tarde, e o animal fica preso dentro de um apartamento das 6 da manhã até as 9 da noite. Mas aí tem um outro ponto importantíssimo, que é a percepção do quanto o animal pode ou deve fazer e o quanto os donos acham que é o possível e necessário. Isso. Porque eu pergunto para os donos, quando eu vou fazer atendimento comportamental, você passeia com o seu cachorro? Passeio, 3 vezes por dia. E quanto tempo dura cada passeio? Uns 10 minutinhos, 15. Ele volta cansado? Não, mas também não é pra deixar o bicho exausto. Eu falei, não, sim, mas é que 10, 15 minutos, você nem aqueceu. Você nem aqueceu, não é nada pra esse cachorro. O cachorro na natureza anda muito. Né? Então, assim, quanto que é? Tem alguma comparação que a gente vai fazer? Sei lá, se você deu uma picanha pro cachorro, quanto que vai ser no exercício? Alguma coisa assim pra gente cair na realidade. Não vou falar de picanha, vamos falar de coisa real. Os donos dão o quê? Pãozinho, queijo. Ração de ótima qualidade. Não, a ração de ótima qualidade, beleza, é obrigação. Mas além disso, o pessoal dá um pão, dá um queijo, borda de pizza, né? Eu vou em números de atividade pra vocês entenderem. A Federação Europeia de Nutrição, né? Quando a gente fala da Federação Europeia, a gente tem 3 bases de nutrição: Americana, Federação Europeia e o NRC, que é tudo. A Federação Europeia, ela traz como se fosse um básico para um paciente que é considerado até um cão inativo, mas atividade condizente é uma normalidade de 1 a 3 horas. Então, vamos lá. 1 a 3 horas de atividade para uma pessoa. Dia. Por dia. E não é para um border collie, não, é uma atividade. Cachorro médio. Então a pessoa aí, vamos pro outro. Você faz a atividade do seu cachorro, a pessoa, lógico, mas que horas? Eu chego às 6, desço no prédio como? De elevador. Aí o que você fica fazendo? Eu fico ali na frente, conversando com meus amigos, o cachorro assim, ó. Isso não é atividade física, entendeu? Claro, aí a Federação Europeia traz até animais atletas. Então, quando você pega animais atletas, inclusive por ser Europa, cães de trenó e assim por diante, nós vamos pegar atividades intensas, né, com ambientes que gastam mais energia, mas de 1 a 3 horas é considerado um animal. Quando eu falo inativo, então, eu falo inativo. Do mínimo é o cachorro andar 1 hora, 1 hora e meia por dia. Fazer isso.
Ou seja, 3 passeios de meia hora, 40 minutos. Então, a gente tá falando... De uma generalidade também. Sim, mas tá falando do cão pequeno, do cão médio, do cão grande. A pessoa pensa outra coisa, né? O cachorro pequenininho, eu vou pegar um cão pequeno, porque é um cão de apartamento, ele não precisa andar tanto. 10 minutinhos por dia tá ótimo. Se eu não puder também, não tem problema. Eu posso sair 2 vezes por semana. O pessoal tem isso na cabeça. Tem isso. Um comparativo vai ficar legal. Então, aí eu dei uma borda de pizza. É a mesma coisa que a gente fala assim, olha, eu comi um prato de macarronada, porque proporcionalmente, claro, depende da pizza, né? Recheada, não. Sim. A borda de pizza é a mesma coisa que eu virar e falar assim, olha, o cachorro comeu uma borda de pizza e andou 10 minutos. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, bom, eu bati um prato de macarronada e fui até a academia, mas você treinou? Não, eu só fui até a academia, entendeu? Esse é o gasto energético, assim, comparativo, Sim. bem rápido. A gente não sabe o peso desse animal porque várias coisas influenciam, é a mesma coisa. Então assim, nossa, você tá treinando bem? Não, treino super bem, alimentação boa. Então eu só bato um prato de macarronada antes de treinar, aí eu vou até a academia e vou embora. Esse é o gasto proporcional a 10 minutos e o consumo proporcional a um prato de macarrão. Tem uma história, eu já contei acho que num outro episódio, de uma consulta que eu estava fazendo de comportamento e tinha um maltês com vários problemas de comportamento, vários. Ele agredia as pessoas da casa, visitas, latia o dia inteiro, se automutilava, corria atrás do rabo, era terrível, comia cocô, terrível. Bom, e aí, pegando a rotina do cachorro para entender o que eles estavam errando, o que podia fazer diferente, eu não conseguia descobrir muita coisa diferente. Eu falei, meu, vocês estão indo bem pra caramba. Vocês fazem muita coisa legal. Pô, vocês são donos super dedicados. Bom, você passeia 3 horas por dia, todo dia, de segunda a segunda com o cachorro. Eu falei, cara, não é possível. O que tá acontecendo? Aí, conversa vai, conversa vem, eu tentando descobrir umas coisas, tentando jogar uns verdes pra colher maduro, né? De repente eu falei, vamos sair um pouco desse cachorro, eu quero ver esse comportamento fora de casa. Vamos passear. A dona falou, claro, foi lá no quarto, voltou com uma bolsa, colocou a bolsa no chão, o maltês pulou na bolsa, ela colocou a bolsa aqui no ombro, ela morava... Ela andava no na shopping. bolsa. Eu não sei se você conhece aqui em São Paulo, mas tem um shopping chamado Cidade Jardim. Sim. Em cima do shopping Cidade Jardim tem os apartamentos, são enormes, né, luxuosíssimos e tal. Ela desce do apartamento, chega no shopping, passeia 3 horas com o cachorro na bolsa e volta. Ele tem enriquecimento social. Visual. No Então, máximo. olfativo e visual. Bom, então esse cachorro, ele andava 3 horas por dia na visão do dono. Lógico. Só que esse cachorro, juro pra você, tinha 4 anos de idade, ele nunca tinha colocado coleira, ele não sabia o que era uma coleira, não sabia o que era uma guia. Só andava na bolsa, e andava feliz lá na bolsa. Aqui em São Paulo os caras têm assim, vou sujar o pé do cachorro. Sim. Vou não sei o quê. E o cachorro, infelizmente, não tá sendo cachorro. Sim. Né? Sim. E um ponto importante, aí eu vou entrar numa outra coisa, né? Não vou sujar o pé do cachorro, eu tenho medo, tenho risco, né? Então, um dos focos, voltando à nossa conversa inicial, mas imunidade. Então, que foi meu doutorado, meu pós-doutorado, na época, a gente investigou a obesidade e imunidade. Então, só para a gente entender, hoje se fala muito de crianças obesas, né? Então, a Organização Mundial de Saúde fica batendo muito que criança não pode ser obesa. Eu não sei se vocês já perceberam por que bate-se tanto no quesito obesidade infantil. Por conta da imunidade. Então, o que acontece? Pessoas obesas, elas têm um déficit imunológico. E aí a gente, déficit na imunidade. Porque elas não estão se expondo ao ambiente? Não, por conta da obesidade. A própria obesidade já dá. Isso, aqui que é um ponto importante. Então, a obesidade faz com que a nossa imunidade fique deficiente. É uma doença. É uma doença. Hoje em dia, é a segunda principal doença da medicina veterinária. Eu vou fazer a pergunta, talvez você não saiba responder, talvez você saiba. Imagina. Por que nos humanos, quando você fala mal de uma pessoa gorda, eles chamam de você de gordofóbico? Porque tá na moda ser gordo? É bom ser gordo? Então, esse é um problema que a gente tem que ter, que é o seguinte, entrou um quesito de status, de estética, mas entra um quesito de saúde. Então, os dois extremos, eles são negativos hoje em dia na medicina humana. Então, quando a gente fala assim, eu quero ter 0% de gordura, não pode. Um nutriente essencial vai servir para tudo, desde a bainha de melina, sistema nervoso, até hormônios, até tudo. Então, por isso que nós não podemos ter o extremo, que hoje nós vivemos nos extremos, né? Aquele extremo, 0% de gordura, ou eu ter 90%, pode falar, não dá para ter o excesso, porque isso influencia em saúde. Gordura tem que ter, não pode ser pouco nem muito. É a mesma coisa para cão e gato, nós não temos gordofóbico com cão e gato, mas o que acontece? Cão, eu não preciso, vou dar um exemplo, uma senhora, 72 anos,
com o cachorro, que ela faz uma atividade física diária ali, né? Dá volta no quarteirão. Mas, cara, condizente a idade do cachorro, a idade dessa senhora. Eu quero chegar e falar, não, a senhora tá com um cachorro que tem que chegar no score ideal. Mas nunca vai chegar. Sim. É a mesma coisa que eu pegar minha avó e falar, vô, tu tá com uma... Não vai. Mas alguma coisinha você tem que fazer, né? Sim, mas não adianta meu vô, por exemplo, né? A altura nossa aqui, aí ele tá com 160 quilos, 120 quilos. Vô, ó, vamos emagrecer um pouco, porque isso vai prejudicar o senhor na saúde, na vida e assim por diante. Eu, quando tenho esses alunos que chegam lá, lógico que eu não sou médico, sou endócrino, não sou médico de obesidade, eu falo, cara, pelo menos, aumenta um pouquinho aumenta 5, 10% da sua atividade e dá um alimento light. Hipocalórico. Porque eu acho que esse déficit calórico essa balança calórica vai ajudar. É válido falar pelo menos isso para as pessoas ou isso tem que passar por exame, tem que ser mais bem avaliado, etc e tal? Legal. Primeiro ponto. O duro é que as pessoas, eu dou um alimento lá, muita gente fala assim, não funciona. Ainda mais, né? É porque a pessoa corrige. Adianta falar assim, eu vou comer um alimento correto aqui. Ah, tá bom, você tá emagrecendo? Tô. Aí eu como um alimento correto. Minha refeição é peito de frango, salada e assim por diante. Mas entre as refeições eu como pizza, chocolate, brigadeiro, não adianta nada. Ah, sim, tem que ficar só no alimento. Então, quando a gente fala num programa de emagrecimento, não significa que não pode ver petisco, não pode... Mas a gente vai pensar na atividade física, então vai conversar quem faz atividade, quem pode intensificar. Alguns animais realmente não vão poder fazer qualquer tipo de atividade, então a gente tem que ter... Isso é um grande problema. As pessoas, de repente, eu já vou falar agora, as pessoas estão nos ouvindo e falam assim, pô, já matei a pau, alimento hipocalórico e atividade física. Que, no meu caso, são pessoas que levam o cachorro para fazer já agility. Cachorros saudáveis que vão fazer esporte. Sim, eu sei que pode aumentar o passeinho da manhã. Que já faz uma atividade, já ou dá... que quer começar uma atividade. Sim. Tá saudável, tá jovem. Então não é um cachorro que tem restrição de locomoção. E pelo contrário, as pessoas que têm um animal hoje que não tem atividade, mas ouve a gente, procuram um profissional para começar a atividade física, que vai ser planejada para aquele animal, para aquela condição. Eu gosto de brincar que a gente fala assim, atividade física é alimento hipocalórico, né? Balanço energético. A pessoa pega um bulldog inglês, entendeu? Vai dar 4 quilômetros com ele. Acabou, né? É capaz de matar o cachorro, modo de falar, mas é uma realidade. Vai ter uma hipertermia aí. Pelo amor de Deus. Então a gente mas esse é outro ponto. Imagina que uma situação seguinte, uma pessoa tem um cão obeso e ela tá escutando a gente e fala, vou começar a fazer atividade física, tá? E aí, ela começa a fazer atividade física e aí tem uma lesão, sei lá, rompe ligamento, o cachorro não aguenta, dá um problema respiratório e tal. Nessas situações, é sempre melhor fazer perder peso primeiro e começar a atividade física depois? Começa os dois juntos, mas muito lento? Qual que é o melhor caminho? Hoje, a grande realidade que a gente tem em São Paulo, eu vou falar São Paulo porque são animais que nunca colocaram uma coleira. Essa pessoa precisa começar um programa de emagrecimento, então alimentação para começar a atividade física. Se essa pessoa não tiver um profissional que saiba fazer atividade física. Então, se ela simplesmente ir por conta dessa atividade física, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque, obviamente... Ou vai fazer de menos ou de mais. E principalmente de mais. Porque as pessoas ficam impactadas, falam assim, o Thiago falou de imunidade, deficiência de imunidade, vive menos. Não, tem que dar 3 horas por dia. Agora. Aí sai andando. No meio-dia no asfalto. Isso, entendeu? Então, ou você procura um profissional para fazer ambos, ou você começa um programa de emagrecimento, alimentação, que é difícil. É difícil, é que nem a gente. Sim, eu sei. Se eu falar assim, eu quero emagrecer... eu sou muito melhor para emagrecer os cães do que para me emagrecer. Mas se nós tentarmos só via alimentação, é uma dificuldade. É uma dificuldade, porque você começa a consumir cada vez menos. E entra por isso que tem os alimentos light, sim, né? Sim. Eu vou falar só do light, mas outro ponto que a gente tem que entender, por que é importante fazer ambos? Por conta que é filho de alguém. E quando a gente fala saciedade, se a gente já fez um programa de emagrecimento, eu já fiz, chega uma hora que você quer comer as paredes. Imagina um cachorro pedindo comida e o tutor fala, pô, mas já tô restringindo, o que eu faço? É justamente gastar mais e fornecer menos para esse paciente. Alimento light e obesidade. Por que um custa muito mais caro que o outro? Por que o light é mais barato que a obesidade? Eu posso usar um alimento light, um programa de emagrecimento de animais em sobrepeso, na qual existe um excesso de gordura, mas ele é pequeno. Sim, ele é gordinho. Então a restrição necessária é menor. O alimento para obesidade, não. O alimento para obesidade, ele vai ter correções dos nutrientes. Ele é terapêutico, né? Por quê? Ele é coadjuvante ou terapêutico. Ele
aumenta a proteína, aumenta algumas vitaminas e minerais, porque a hora que você diminui a quantidade, ele é tão rico nutricionalmente que o animal não vai ter deficiência nenhuma. Por isso que ele é mais caro, mas quando eu pego... Ele é concentrado, né? Ele é concentrado. Quando eu pego um animal muito obeso, eu tenho que utilizar esse tipo de alimento. Entendi. Agora, uma dificuldade passa pela família, né, pelos proprietários entenderem a diferença do que é fome, Isso. que é a necessidade, e o apetite, que é a vontade. Isso. Porque, assim, e a manipulação. Sim, exato, mas é que tá. Mas pede porque também eles vão andando, o cachorro vai pedir. Mas a fome e o apetite é o seguinte, o cachorro, ele tem que ter um apetite muito alto sempre. Ele tem que ter. Quando eu vou atender uma casa com problema de comportamento, o cachorro não come, a comida tá lá à vontade o dia inteiro, o bicho não come, eu falo, cara, esse é um às problema. vezes nem é obeso, ele nem tá no peso certo, ele se controla ali, mas tem um problema sério de comportamento, com certeza, porque ele perdeu o instinto natural de buscar comida e comer tudo que tem disponível, né? Como é que você faz para mostrar isso para a família? Que argumentos que você usa para explicar o que é apetite, o que é fome, o que é necessidade, o que é vontade? Tá, isso é legal porque aí entra um nutricionista, um nutrólogo. A gente calcula quanto realmente precisa comer. É a mesma coisa que eu chegasse para um ser humano e falasse assim, cara, mas eu tenho muita fome. E aí eu chego para ele e falo assim, olha, mas você precisa de 2.500 calorias. Você tá comendo 3.000. Deu para entender? Aí você fala, mas pro cachorro eu não consigo explicar isso. Não, mas você explica pro tutor. Então a gente calcula quanto esse animal precisa comer e fala assim, ó, o animal de senhora precisa de 1.000 quilocalorias. A senhora tá dando 7.000, mas ele sente fome. Aí você fala assim, mas olha, deixa eu mostrar pra senhora que é um padrão desse animal, entendeu? Mas ele sente fome, aí a gente entra nessa discussão, mas é justamente isso, ele procura o alimento, ele procura a comida. Deixa eu só pegar um gancho legal que a gente falou de procurar. Os animais que mais são obesos, vocês sabem. Então se a gente falar do labrador, raças predispostas. Golden, cavaleiro. Isso, todos. Qual que é o animal mais difícil de emagrecer? Vocês sabem? O humano. Não. Também. O dono. Também. O dono de qualquer cachorro. Raça mais difícil de emagrecer. Raça mais difícil de emagrecer. Tem a menor ideia. Não sei. Animais sem raça definida. Olha lá. Ah, porque eles estavam lá na... Instintivamente. Eles estavam na Estavam selva, buscando né? comida o Porque tempo é um inteiro. animal- O instinto natural de procurar comida a todo custo. Porque o animal mais próximo que a gente tem, aí você Da sabe natureza. melhor do que o da natureza. Uhum. Então, você tem esse paciente que, claro, era como na natureza. Aquele animal que conseguiu sobreviver foi aquele animal que tinha uma... Que conseguiria brigava pela manter- comida, que virava o lixo pra comer, que caçava. Isso. Fazia um monte Que de era o coisa. que se manteve vivo nessa... Aí vocês sabem mais. E deixa eu falar uma coisa, tem gente que dá comida 1, 2, 3 vezes, né? Eu já alimentei cães 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Tá. Tem cachorro... O Papião que a gente estava conversando antes, eu dava 2 vezes por dia pra ele e o filho da mãe fazia uma manha pra comer. Tá. Comecei a dar 1 vez por dia, Tá. ele tá ótimo, come rápido e tá até fortinho. Eu até acho que ele ganhou peso. Tem ideal ou é por cachorro isso? Vamos lá. Eu posso alimentar um animal normalmente 1 vez por dia. Por que a gente não faz? Geralmente as pessoas não fazem. Ah, porque Porque é humaniza. habitual nosso. Humaniza. Então, assim, eu almoço e janto. Às Não, vezes eu mas- não tomo... Mas isso tem a mudou. questão da torção gástrica, não tem? Os Isso. Então, cachorros grandes. mas isso mudou, porque 40 anos atrás, os cães viviam no quintal e comiam 1 vez por dia. E aí foram mudando, falando que era melhor comer 2, 3 vezes. Não, mas o próprio veterinário foram falando, é melhor comer 2, 3 vezes por dia, por algum motivo. E agora, então vamos lá, pode comer 1 vez por dia, então. 1 vez por dia pode. Um animal tem a capacidade de dilatar esse estômago em até 6 vezes. Uhum. Isso vem na natureza. Então ele dilata o estômago. Então aquele um beagle conheci, rasgou um saco de ração. Comeu 2 quilos. Ele tem essa capacidade. O que nós habitualmente fazemos, inclusive eu como nutricionista, alimenta 2 vezes, porque olha o horário que você tá ali. Thiago, só consigo alimentar 1 vez, tá bom. Não, coitado. Claro. Aí a gente entra nesse quesito de fracionar a alimentação. É válido, mas muitas das vezes ele prejudica até a rotina do próprio tutor e a rotina desse próprio animal. Deu para entender? E o que as pessoas aí começam? Sai do 0, que nós temos um limite, e vai para o extremo. Deixa à vontade. E aí, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso. Mas quando você passa de 2 para 3 para 4 alimentos, você fala assim, pô, mas já vou colocar daqui a pouco, então deixo ali. E aí que é o risco pior ainda que a gente tem nesse sentido. Porque esse animal vai comendo cada vez mais. Mas fisiologicamente, é ideal que o cachorro coma 1 vez por dia ou 2 ou 3 vezes por dia? Pode A mesma quantidade. O cara que faz isso bonitinho, sei Tá. lá, são 300 gramas por dia, então não dá 300, mas dá 1, dá 2, dá 3, o que muda fisiologicamente? O cálculo hoje que a gente faz de necessidade energética é diário. Então a gente calcula a necessidade energética Pode dar o que você diária. quiser.
Por que eu não chego e falo assim, então só dê uma vez por dia? Porque o processo de digestão, ele é iniciado por vários fatores. Então, se eu pego um animal que eu alimento uma vez por dia, mas no final do dia ele tá na minha cozinha, eu tô comendo e tô fritando bife, aí começa o cheiro de bife, aí começa isso, aquilo, aí parte dos processos de digestão e secreção de enzimas, elas ocorrem pelo olfato, pela coisa. É a mesma coisa, aí vai vocês pegar um animal na natureza e falar assim, eu dou uma única vez por dia. Esse animal lá, ele caçava, comia, acabou. Só que eu pego hoje em dia e falo assim, eu dou uma vez por dia, mas eu deixo a caça do lado dele ali. O filé mignon. Isso não... Eu tô sendo errado com o animal, com a espécie também. Então eu tenho que ter esses cuidados. Vou alimentar uma única vez, sem problema, mas ele não vai ter acesso visual, olfativo. Que é difícil, olfativo é impossível. Que é difícil. Então por isso que a gente acaba falando de 2 vezes. Numa rotina normal. Thiago, eu almoço fora e só à noite eu tô em casa. E eu janto. Que posso alimentar? Pode. Outro risco que você começou a falar é legal. Dilatação, né? Quando a gente pega um animal, e aí tem a questão das raças, atividade física, raças exercício. Grandes, né? Sim. Então eu tenho que ter esse risco, esse cuidado apenas. Então, outra questão ainda nesse tema é o seguinte: é muito comum um erro até comportamental e um erro até ingênuo, né? O pessoal fala assim, eu vou dar comida pro meu cachorro e eu já vou pra rua que daí já faz cocô. A pessoa acha que o cachorro vai fazer cocô daquilo que ele acabou de comer, né? Um erro bem ingênuo, né? É papum. Papum. Entrou, se fosse assim não seria obeso, né? É um pato, não é um cachorro. Quanto tempo depois de uma alimentação o cachorro poderia fazer uma atividade física moderada ou intensa? Poxa, essa pergunta é muito legal. E quanto tempo que depois que ele se alimenta, ele defeca? Tá, perfeito. Quanto tempo ele se alimenta e defeca depende. Porque depende da quantidade ingerida e do perfil desse alimento. Então, por exemplo, se eu der um alimento... Mas na média de alimentação... A digestão completa demora... Vou tentar aqui para vocês. Pode ser de 70... A gente fala por minutos, né? De 72 minutos, dá 1 hora e pouco, até 300, 400 minutos. Horas. Isso. Tá? Então a gente tem um risco que vai depender. Um alimento com alta gordura, com alta proteína, ele é rapidamente absorvido e utilizado. Se eu tiver mais fibra ali, se for alimentação caseira, dependendo do alimento, depende da umidade, depende de muita coisa. Atividade física é que nem a gente. Então depende do tipo da atividade que eu faço. Inclusive o perfil do alimento para o animal, dependendo da atividade que ele desempenha. Então a gente sabe que não é recomendado realizar nenhum tipo de atividade antes e depois. Quando eu falo antes, é assim, acabou a atividade física, já alimento, entendeu? Por quê? Bem rápido. Porque se eu acabei uma atividade física intensa e alimento esse animal, o fluxo sanguíneo, ele está presente para a atividade desse animal, depois a gente vai direcionar para a digestão desse paciente. O oposto. Então, dependendo da atividade, assim por diante. O oposto. Alimentação. Quanto que eu vou avaliar? Então, assim, olha, alimentei agora, depois quanto que eu vou fazer de atividade física? Depende da intensidade dessa atividade. Então, a gente fala assim, 40 minutos até 3 horas, tá? Da onde isso? De cães atletas e de trabalho. Porque cão atleta e de trabalho, vou dar um exemplo para vocês. Cães trenó, né? De atividade de trenó, que tem principalmente no FEDIAF. Geralmente eles são alimentados só à noite. Sim. Então chega no período noturno, esses animais têm uma alimentação rica em proteína e gordura, alimenta, descansa no outro dia. E não come nada? Não, come pequenos petiscos ao longo do dia. Porque, deixa eu falar, a gente que treina cães, a gente tem alguns... Não é problemas, talvez sejam soluções que a gente desenvolveu. Por exemplo, o cachorro vai fazer agility, sem guia. Às vezes o cachorro não está habituado a brincar. Então, você tem só uma coisa que te liga ali, o amor por você e a comida. Daí o cara alimenta o cachorro e tem um monte de distração e o amor ali não tá bastando. Quando você fala, o cara traz o cachorro com fome, você vai alimentar durante o treino porque você vai ter alguma coisa que te ligue a ele. Então isso não tá errado. Não, diferente. É como se fosse o mesmo cão de trenó que eu dei o comparativo e ao longo do dia ele vai consumindo. E geralmente um alimento hipercalórico. Depende do tipo de atividade. Na verdade, ali naquele momento, é o alimento a gente mesmo. quer o alimento que ele goste, porque
é tanta distração e é sem guia que tem que ter... Tem que a máquina... Traz uma proteína que ele possa comer, porque hoje em dia tem um monte de cachorro alérgico, que a gente pode até falar um pouco sobre isso. Também. Antigamente acho que não tinha. Mas tem uma outra coisa que a gente que treina cachorro, a gente fala para os nossos clientes, eu não sei se vocês, veterinários nutrólogos, é nutrólogo ou nutricionista que fala? Nutricionista é nutrição básica, nutrólogo é nutrição clínica. Tá bom. Não muda muito, não. A gente pede para que muitas vezes, ou quase sempre, o cachorro não coma no bowl. Tá. Ou coma na mão, ou a gente espalha pela casa para o cachorro ter um enriquecimento, tem vários estímulos ali. De alguma forma, os veterinários são contra, ou os veterinários também endossam isso? Então, essa é uma parte legal, a gente está até atualmente com diferentes tipos de comedouros, fazendo um teste na Universidade de São Paulo, na USP, avaliando diferentes tipos de comedouros e digestibilidade, principalmente para a gente. Primeiro ponto, comportamento vocês vão saber mais do que eu, mas é o comportamento do animal obter a comida, caçar, né, ir atrás. Aí eu vou falar mais do gato, que não tem a ver, mas assim, então num gato, principalmente, uma alimentação que ele está acostumado a caçar. Então, esconder alimentos. Hoje, para cães obesos, principalmente, voltando para a obesidade, incentivo isso. Inclusive, não sei se vocês usam, mas existem brinquedos na qual ele tem esse porque gato. Na vida ele anda muito, porque ele fica na função de buscar alimento. Farejar, buscar alimento. Então, se você puder tentar fazer isso na vida real, são estímulos para ele. Você pode estar em casa um dia chuvoso e pronto. E vou alimentar ele espalhando e vou falar o oposto que aí tem surgido hoje. Tadinho. Isso é um coitado. Ficar ali dentro. E é sujo também, vai falar. Também. Ou fica ali dentro, ele fica 2 horas tentando gastar energia. Aí você vira pra mim e fala assim, mas então, tadinho dele, obeso. Lógico. Das 8 da manhã às 8 da tarde. Cárcere privado. Entendeu? Isso é tadinho, porque isso tá prejudicando a saúde. Mas eu queria que você repetisse uma coisa. Tá. As pessoas têm muita dificuldade, eu acho que isso tem que ficar muito claro. De entender que o cachorro poderia comer uma única vez por dia à noite. No dia seguinte, ele acorda, vai fazer um monte de atividade, vai puxar trenó, no caso dos cães lá, né? E ele vai comer de novo só à noite. E o pessoal tem muita... porções por dia. Sim, mas a pessoa tem muita dificuldade desse tempo. Vou dar só 2 vezes por dia, mas tadinho, eu como 4 refeições por dia. O meu cão vai conseguir, ele não vai passar mal. Mas eu vou deixar a ração lá só por meia hora, que é o que a gente fala, deixa meia hora, se não comeu, tira, joga fora. Meia hora já é muito, né? Então, meia hora já é muito, já é bastante, mas... Coitado desse cachorro, ele vai comer de novo só daqui um dia. Então, o quanto um cachorro saudável poderia ficar sem comer caso ele não encontrasse comida na natureza? Mais do que 24 horas. Assim, eu não vou ter esse número preciso, assim, quanto na natureza. Porque o dia que ele não caçar, ele não vai comer. Porque essas estimativas de tempo na natureza, a gente vai no lobo sim. Lógico, mas assim, 24 horas... É tranquilo. Mais do que tranquilo. E aí, desculpa, só para entrar no outro ponto, existia uma corrente, não sei se existe ainda, talvez você saiba, de veterinários que diziam, que recomendavam, inclusive, para as famílias que fizessem um dia da semana o cachorro não come. Então, sei lá, quarta-feira, esse cachorro não come, passa essas 24 horas sem comer. Porque na natureza é normal, você vai pra caçar não encontrou nada e faz bem pra saúde, por qualquer motivo e tal. O que você pensa sobre isso? Ainda existe? Faz bem, não faz bem? Eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? A gente tinha um pós-graduando que começou a tentar trabalhar com jejum intermitente, tá? Mas a gente nunca pesquisou algo nesse sentido. Eu ouvi dos benefícios do jejum intermitente que as células que fazem mal pra gente não são nutridas, elas morrem. Então, eu não vou saber falar para vocês porque a gente nunca pesquisou. Eu achei uma teoria interessante, entendeu? O jejum intermitente faz bem porque tem umas células que estão... não sei exatamente de quais doenças eles estavam se referindo, tá? Não vou falar se é câncer, se é infecção, o que é. Mas que essas células, como elas não eram nutridas, elas eram Mas tem várias eliminadas. Que já provaram o contrário também. Então tem vários estudos provando coisas diferentes. Mas o que seu colega... Não, era um aluno de mestrado, né, que tinha ingressado com nós. Depois ele mudou esse estudo, pegou bem a pandemia ali, então ele entrou comigo no mestrado. Depois ele acabou mudando, mas era para tentar estudar o jejum intermitente em cães e gatos. A gente não tem nada, eu não tenho como afirmar para vocês cientificamente se é bom, se é ruim, se mas não deve rolar naturalmente na vida dos bichos na natureza. Com certeza. E ele caça hoje, às vezes amanhã caça. Agora a gente já não sabe se é positivo ou negativo, mas que isso ocorre sem sombra de dúvida. E me diz uma coisa, a gente ouve muito hoje em dia falar de bem-estar e maus tratos, né? Obesidade é maus tratos? Com certeza.
Que a gente, e por que não tem nada, ninguém batendo... Só a gente que, assim... Isso é um grande problema. Porque uma obesidade, além de ser maltrato, é doença. A principal... Hoje, a segunda principal já está passando para a principal. Qual é a principal? Doença periodontal. Doença periodontal. Doença periodontal. São duas que as pessoas, às vezes, boca podre, cachorro obeso, e tá tudo bem. E fala assim, não, o problema dele é outro. Não. Mas me explica, na sua opinião, por que a obesidade é maus tratos? Tá. Primeiro ponto. A obesidade é maus tratos porque a gente está prejudicando... Quando a gente aumenta o tecido adiposo, vou tentar simplificar, mas quando a gente aumenta o tecido adiposo, a gente aumenta o volume desse tecido. Tá? Toda vez que a gente aumenta o volume desse tecido, ele desregula algumas citocinas circulantes, que é chamadas adipocinas, adipocitocinas. Quando a gente pega um paciente obeso, a gente fala muito de inflamação. Ele está com uma inflamação. Um paciente obeso, ele é uma inflamação crônica constante. Em várias partes do corpo. Então agora, quando a gente vê um border collie obeso, você tem que olhar para ele e falar assim, cara, ele está inflamado. Ele não está lindo, maravilhoso. Que a gente, eu não vou culpar, mas a gente está habituado a ver filme que o cachorro é obeso, então visualmente a gente vê um animal obeso, ainda mais gato. A gente não, né? Vocês não, mas o ser humano... Não, você também não. Eu também não, mas o cachorro da novela, sei lá, não sei nem que novela tá passando hoje. Ele olha, o cachorro que vai aparecer lá, geralmente ele é obeso, então ele não se acostuma. Estar inflamado constantemente, agora vamos lá. Um filhote, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17 anos inflamado. Acabou, não preciso falar mais do que nada para vocês. Fica com o dedo inflamado, quanto isso gera de prejuízo no teu comportamento, na tua saúde, na tua imunidade. Imagina 12, 15, 16, 17 anos com esse animal com uma inflamação crônica constante. De baixo grau? De baixo grau, mas é uma inflamação que permanece. E por que não tem uma campanha que a gente não vê dos veterinários sobre obesidade e vê sobre outras coisas, por exemplo? A gente vê sobre castração, a gente vê sobre isso, sobre aquilo, mas não vê sobre obesidade. Vocês são um dos primeiros que fazem, acho que, uma discussão assim sobre essa temática, né? Eu já trabalho muito tempo com isso, o professor Marcos Porque isso é tão importante. Trabalhava muito, né? Que foi muito importante, mas aí entra no aspecto comercial. Se chega para vacinar na minha clínica, né? E fala assim... Viu? Eu tenho que convencer o tutor que ele tá obeso. Não vou perder não, senão não vacina mais em mim. Infelizmente. E não pode ser assim. Mas tem que ser o oposto. Mas você tá cuidando da saúde do bicho? Tem que ser o oposto. Então, olha só. Eu vou... Não vou citar nomes, obviamente, mas é muito comum. Sim. Não é raro. Sim. É muito mais comum do que eu gostaria que fosse. De uma família chegar para mim e falar, Gustavo... levei em consideração que você achou que meu cachorro tá um pouco acima do peso, levei no meu veterinário. E ele falou que não, que tá tudo normal. Ele falou até que podia engordar um pouquinho mais e ainda tem margem. É porque ele veio de ração? Já tá... Não sei. Então a pergunta é, será que os veterinários não estão sensibilizados ou conscientes da importância ou de como fazer o score corporal? São vários pontos. Eu vou entrar num outro ponto. Primeiro, assim, é um pouco do pouco conhecimento da nutrição e nutrologia. É um outro ponto chamado paradoxo da obesidade. Que é uma coisa chamada o seguinte: vocês antigamente deveriam ter cães que, por exemplo, tiveram uma doença renal crônica. Ele era um pouco, no caso de vocês não, mas ele tinha uma doença renal crônica, um paciente oncológico, câncer, cardiopatia, e ele estava um pouco obeso. Aí o que o veterinário falava? Que bom que ele está obeso. Porque ele está obeso, mas ele vai viver mais. Porque se tinha um consenso de que obesos viviam mais. Até aí tudo bem, lá atrás. Isso é verdade? Verdade. Lá atrás. Por quê? Porque antes o paciente cardiopata era um boxer. Mas esse boxer, ele vivia no quintal. Ele fazia um mínimo de atividade física, mas fazia que seja latido o portão aqui até ali, mas ele ficava... O dia inteiro ali. Que seja uns quilômetros ali no portão. Então ele era um gordo forte. Sim. Ele era gordo. Ele tinha uma inflamação crônica constante, mas ele tinha uma camada muscular. O que predispõe, o que faz com que esse paciente tenha mais sobrevida? Músculo. O que faz a gente viver mais? Nós também. O que faz na Covid as pessoas terem maior músculo. Manter massa magra. No Covid os gordos sofreram mais? Então, na verdade, aí vem estudos... O Covid foi muito conflitante porque a gente não tinha padronização. Foi publicado muita coisa que, na verdade, quando você vai investigar o artigo, ele tem várias coisas, mas teoricamente pessoas obesas, né, eles poderiam sobreviver mais, mas se é uma dificuldade respiratória, como pode? Porque eram os gordos fortes, pelo amor de Deus, pessoas obesas com maior massa muscular. Para veterinário isso é válido.
Veterinário é a mesma coisa. O grande problema, por que esse paciente hoje, um cachorro, ele não vive mais quando ele é obeso, quando tem uma doença crônica? Porque ele é um gordo fraco. Ele tem muito tecido adiposo, muita gordura, músculo. Não tem músculo nenhum. E o que faz viver mais, pessoal, e tem até estudos, né, que mostram o que faz viver mais é a obesidade. É a massa muscular. É a massa muscular. Vamos falar de um Border Collie, que é um cachorro meio médio, meio padrão, que as pessoas conseguem enxergar, né? Vamos supor que o peso do Border Collie seria 18 quilos. Sim. Até quantos quilos é sobrepeso e a partir de quantos quilos é obesidade? Esse é um grande problema, a gente estava discutindo antes. Que hoje, infelizmente, tem uma despadronização. Então, vocês nunca vão ver eu falando em peso. Por quê? Não, quantos por cento? Ah, por cento. Por cento. Peso a gente não pode fazer. 18 quilos, 10% é 1,8. Isso. A gente vai subindo a cada um grau da escala de score de condição corporal, 10%. Então, quando a gente chega lá nos 9, a gente saiu do 5, foi para 9, a gente subiu 40% de tecido adiposo. Então, o cachorro tem 18 quilos, ele tem que ser, é o padrão dele. Isso. Ele vai sobrepeso vai ser o quê, Ari? Ele vai ter de 10%? 10 a 15% de gordura considerado normal e cada um ponto do score de condição corporal aumenta 10. Até ele chegar nos 40, na qual ele está com mais do que o dobro do ideal. É que a gente pelo olho percebe se está gordinho ou não, mas o certo seria fazer essa a score de condição corporal é uma avaliação mais precisa nesse sentido. Tá. E como é que a gente pode fazer uma avaliação? Como é que um veterinário de qualquer clínica ou um criador pode fazer essa avaliação de uma maneira confiável? Acho que a gente tem até uma foto que mostra um pouquinho do score. Acho que sim. Acho que temos. Porque tem que ser uma coisa mais simples para quem lida, né? Sim, mas a gente tem, na verdade são lâminas, são quadros que a gente tem hoje em dia que dão o que você palpa e como você palpa. Então, por exemplo, aqui são exemplos. Todas as empresas têm, então ali, score 5, boa proporção corporal, cintura visível, abaixo das costelas, costelas palpáveis com pequena cobertura de gordura, tecido adiposo abdominal mínimo. Ali é o caso do gato, mas aqui muito parecido, porque é um grande problema, tá? O 5 é o bom ali, né? O 5 é bom, o 5 é ideal. O grande problema é que hoje as pessoas não entendem duas coisas. Que o cachorro ou o gato, né, eles precisam ter uma reentrância abdominal e uma cintura. Sim, é isso. A gente acha isso normal, então, se uma coxinha ou reentrância abdominal. Quando você olhar um animal de lado, ele não pode ser reto. Ele tem que ter uma reentrância. Sim. A gente tem o olho para isso, né? Vocês estão para isso. Tem que levemente aparecer as costelas, não ficar aquela... Isso. Alguém já fez uma correlação? Porque parece que as guerras mundiais passaram-se há muitos anos, né? Mas, sim, na verdade, são próximos, né? Avô, talvez bisavô, mas está muito perto. Você acha que depois dessa situação onde muitos passaram fome, muitos cães, inclusive, não tinham o que comer e morreram, muitas raças, né, sumiram. Os cães eram comidos. Exato, os cães eram comidos, muitas raças desapareceram, né? Você acha que tem uma correlação de achar a obesidade uma coisa bonita, ou saúde significar fartura, significar saúde e coisa boa, e tratar os cães dessa forma, ou não tem uma ligação direta? É tão difícil explicar, né? Porque a gente entra no comportamento humano nesse caso, né? É difícil pra gente, porque a gente vê como uma doença, e é uma doença. Aqui, agora, o que leva essa pessoa a achar isso? Eu acho que você tá certo nesse comportamento de achar, porque lá atrás nós, como seres humanos, também achávamos belo e bonito as pessoas em sobrepeso ou obesidade, só que talvez isso postergou um pouco nos animais, né? Isso já na medicina humana já não é tão válido, não tão verdadeiro. Então, pode ser uma realidade, pode ser uma verdade, mas é difícil. Eu acho que é muito mais uma padronização, uma costura, um costume nesse sentido. E a gente não pode esquecer que entra um pouco no comportamento humano mesmo. Pessoal, hoje a maioria das pessoas saem às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 no máximo tá trabalhando e volta às 6 da tarde. Só que ela quer ter um cachorro, e ela tem que ter um cachorro, só que ela tem que entender que a atividade física ela é importante para esse animal. Nesse não caso, é uma planta. A gente indica para a pessoa, arruma pelo menos um passeador, pelo amor de Deus. Existe alguma tabela de quantos quilômetros os cães deveriam andar por dia? Porque isso seria uma coisa boa também de ensinar para os donos, né? Mas aí a gente tem por tempo.
Não por quilômetro. Porque entra naquele... Porque o tempo é o que você falou, a pessoa fica parada lá embaixo com o celular, aí tô passeando com o meu cachorro. Se fosse quilômetro, ela ia falar, por que nem, ó, eu adquiri esse smartwatch que o Gustavo me deu, inclusive. Agora eu controlo meus passos por dia. Acabou, entendeu? Ou passo por quilômetro. Vocês acharem legal, está sendo desenvolvido coisas muito similares de coleira, que a gente tem atividade física. Então, porque a gente usa isso com os cães em casa, é bem legal. X número de passos ou X número de metros ia ser legal, mais do que tempo. Porque tempo, meu, o cara vai na escada do prédio e fica lá. Ele acha que aquilo é tempo. Mas é difícil pra gente falar em quilômetros por causa da grande diversidade de raça. Então, quando eu falo 1 quilômetro para um animal com a pata desse tamanho... Mas o que eu te falei, uma tabela, talvez por específica tamanho. Por porte. É diferente por porte ou por grupo. Mas não tem. Você pega o Jack Russell e você pega Sim, porque eu falei, por porte ou por grupo, se existir algum tipo de tabela. Raças, cara, porque falar pro cara, ele tem que andar 1 hora por dia, Gustavo, o nível dos passeios dos caras é bizarro, entendeu? Ou vai parando, né? O cachorro... Procura um bom profissional que ele vai te ajudar caso a caso, né? Acho que isso é importante acho que também. Esse é o ponto. Agora, esses equipamentos que você falou, essas coleirinhas que medem, a gente trouxe uma dos Estados Unidos no começo do ano, cara, muito legal. Ela mede quantas vezes o cachorro mudou de posição. Você tá deitado de lado, de frente, quantas vezes ele levantou, girou, a frequência cardíaca, a frequência respiratória o tempo inteiro, quantos quilômetros, quanto perdeu de calorias. É muito legal, cara. Bem completo, bem bacana. Acho que isso pode ir a nosso favor, né? É bem legal isso aí, porque a gente não tem nem ideia. Não. Então, tem uma vira-latinha aqui, o I, cara, correu num dia lá 17 quilômetros, andou, correu, né? E tava super bem, cara. No dia seguinte, foi de novo, tava no sítio lá, se divertiu, cara. Caramba. Impressionante, cara. Impressionante. E a gente, assim, entra muito mais de vocês, mas uma opinião minha, a gente julga muito. Imagina. Nossa. Coitado, é muito pra ele. Muito pelo contrário, esse animal precisa fazer atividade, entendeu? Não, precisam. Eu vou te falar assim, eu sou um dono vagabundo no bom sentido. Eu tenho uma chácara enorme, então eu não preciso passear com eles. Sim. Mas eles passam o dia correndo. Pra lá e pra cá. Se botasse esse reloginho neles, eu ia ver que eles estavam correndo 20 km por dia. Então eu não preciso sair com eles, entendeu? Mas eu deixo eles num ambiente cheio de estímulo, que eles têm que subir, descer e correr o dia inteiro. Eu sei que eles estão andando quilômetros por dia. Sim. Então eu não faço, mas eu permito que eles tenham essa atividade, entendeu? Mas as pessoas não estão nem fazendo e nem permitindo. Vamos falar dos problemas que a obesidade pode trazer? Até para os donos que estão assistindo entenderem o que tá bom, mas é só estético? Não. Então, qual que é o problema real? O que acontece? Primeiro, alterações ortopédicas. Então, isso não preciso nem falar, porque a gente tem uma sobrecarga osteoarticular. Então, desde a displasia até ruptura de ligamentos e assim por diante. Óbvio, eu vou pro gato, que não é o foco, mas é só a gente pensar no gato que é legal. Um gato de 9 quilos, que tem que ter 4,5, ele pula da geladeira no chão, aquela articulação foi feita para 4,5. Mas suportou, mas suporta 1, 2, 3, 60 vezes pulando. Daqui a pouco ele para de pular. Aí ele para. Fica mais gordo ainda. Isso, a mesma coisa, um cachorro. Então, é porque meu animal tá... E esse é um problema muito legal. Cachorros pequenos, a pessoa fala assim, trouxe no veterinário. Por quê? Porque ele parou de subir no sofá. Esse é o ponto. Ela não leva pela obesidade, é porque parou de subir no sofá. Ele tá com uma mochila nas costas. Então, sobrecarga osteoarticular, doenças cardiorrespiratórias, alterações de metabolismo, só que elas não são certeza. Então, por exemplo, ele pode ter uma resistência insulínica, então é que nem a gente, insulina, glicemia, colesterol, triglicéridos, são as alterações metabólicas. E hoje, principalmente, imunidade. Então não adianta por isso que eu falei, né? As pessoas, eu não vou levar meu cachorro para passear. Não, porque eu tenho medo de risco de contaminação, muito pelo contrário. Se você deixar ele obeso, a imunidade dele pode se tornar deficiente. Longevidade, que a gente já falou, e ultimamente, que é o que mais impacta, tá? Relação com câncer. Porque quando a gente fala câncer, é um membro da família, a pessoa se assusta. E há uma relação muito provável entre o tecido adiposo e o câncer, né? No desenvolvimento desse câncer. Então, o start para uma célula tumoral acontecer e ocorrer são vários, desde ambiente, sol, genética, mas a gente sabe que esse paciente sendo obeso, a progressão pode estar relacionada. Por quê? Porque quando eu falei que o tecido adiposo aumenta e ele secreta um monte de citocinas, estas citocinas, elas são
promovem angiogênese e levam à inibição da apoptose. De que maneira elas fazem com que haja uma maior vascularização. Uma célula tumoral, ela começa a crescer, crescer, crescer. Chega um momento que ela precisa de nutrientes para crescer cada vez mais. Esse animal sendo obeso, a vascularização por essas toxinas está aumentada. Chega um momento que essa célula tumoral, o nosso organismo tem alguns mecanismos para fazer com que ela morra, essa célula tumoral. Como você tem a inibição da apoptose, ela não morre. Então, essa célula que é errônea, ela continua viva e ela, determinado momento, tem uma ramificação para ela crescer cada vez mais. Quer dizer que o ser obeso, tem mais câncer. Tem uma predisposição a, se há uma célula tumoral, que ela tem um crescimento mais acelerado, uma relação direta com ele, infelizmente. Em alguns tipos de tumor, principalmente em alguns tipos de tumor. Tiago, mas são poucos os estudos. É a dificuldade de a gente investigar câncer hoje em dia, tá? Porque quando eu vou investigar câncer, quando eu vou produzir um artigo científico sobre câncer e nutrição, eu preciso padronizar a alimentação, padronizar a raça do animal, o ambiente. Tá bem claro que essa obesidade, ela tá ligada com vários problemas. Ela em si já é um problema, já é um peso, problema, né? Isso. E ela tá correlacionada com outros problemas também. Quer ver? Eu acho que nós temos uma tabelinha, uma das primeiras tabelas que a gente tem, a gente vai até rir, acima de tudo que tem a relação. Não sei se é essa. Vamos ver se tá aí. Uma das primeiras, lá no começo. Eu não sei se a gente baixou essa imagem, vamos ver. Não tem problema. Mas são várias tabelas. É uma tipo do mundo? Não. Que a gente tem uma tabela, aqui essa é legal, que a grande maioria dos tutores considera que seu animal tá ótimo quando ele tá obeso. Então, vamos falar um pouquinho dessa então? Depois a gente muda. Seguinte, que mostra isso aí? Esse estudo mostra pra gente 39% dos tutores, eles classificam o seu animal como ideal, mesmo se eles até estão... naquele estado aí. Tá sim, tá Jô pior, Soares, tá ali, como né? for. E quando eles estão também subnutridos, ou seja, muito magros, que eu falei pra vocês, esses animais são Mas eu acho que as considerados pessoas têm mais noção de cuidar de um subnutrido do que de um obeso, não tem? Sim, porque o subnutrido, na verdade, na grande maioria das vezes, ele tá inapetente. Inapetente, ele parou de comer, ele não tá comendo. Aí o que assusta a pessoa não é a condição corporal, ele não tá comendo. Entendi. Ele não tá comendo. Entendi. Por isso que ele acaba cuidando mais desse animal. Vamos ver se tem a outra tabela aí. Eu acho que a gente não tem essa, hein? Não tem problema. Põe essa imagem aí, vamos ver o que ela fala. Aqui é um dos artigos que a gente trouxe para discutir. Aqui é bem legal, tá? Muito. Esses são os trabalhos nossos na USP. E esse estudo do lado esquerdo é avaliando a imunidade. Então, esse estudo que a gente provou que a imunidade desse paciente ela é deficiente. Mas a coisa legal. Mas como que vocês provaram? Quantos pacientes vocês... Na verdade, a gente fez um teste de linfoproliferação. Proliferação de linfócitos num grupo de animais que a gente... pegou esses pacientes, comparou com um grupo controle, que era magro, e a gente pegou esses mesmos animais e emagreceu eles depois. E qual foi a diferença? Como é que era? Da linfoproliferação, eu não vou lembrar de valor, mas é porque assim, linfoproliferação imunidade é uma coisa muito individual. Então, se eu pegar a minha imunidade e a de vocês, vai ser diferente. Se vocês, desde criança, foram na creche, eu não. Se eu andei descalço e vocês não, a imunidade... Se tiveram bicho, não tiveram bicho. A minha imunidade vai ser melhor que a de vocês. O ponto é, se eu me tornar... A gente compara sempre o mesmo animal. Ele é obeso e ele é magro. Porque a minha imunidade é o que vale... Pra mim. Deu pra entender? Então, às vezes, pessoas obesas têm uma imunidade melhor do que uma pessoa magra. Mas... se essa pessoa obesa emagrecer, aí que a imunidade dela melhora ainda mais. E aqui, esses estudos nossos que mostram isso. A obesidade é um grande problema hoje em dia. É uma doença que prejudica tudo que vocês podem imaginar. E a tabela que eu ia mostrar, assim, desde risco de insolação até qualquer outra coisa. Mas o grande benefício, aqui que é o ponto legal, a obesidade tem tratamento. Emagrecer um paciente faz com que ele retorne à normalidade. Não é que nem uma doença crônica, renal crônica, não é que nem um paciente oncológico, às vezes, ou igual um cardiopata, às vezes, que a nutrição pode ajudar, a atividade física vai ajudar, mas, gente, a gente sabe que a doença renal é progressiva. Então, assim, por mais que a gente vai dar qualidade de vida, esse paciente vai morrer em determinado momento com a doença. A obesidade, não. Eu consigo tratar, emagrecer e retornar à normalidade, entendeu? Tá, e esse processo de emagrecimento,
Ele pode ser rápido, ele deve respeitar um limite máximo por período. Como que se calcula? Porque também vai ter gente que, acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de emagrecer ou cachorro. Sim. Mas vai ter uma pessoa que fala assim, puta, entendi a importância, agora eu vou tirar comida e vou dar comida a cada 3 dias pra esse bicho aí, né? Não, a gente tem uma taxa de perda de peso. Tá. Então a gente parte do seguinte, animais score 8 e 9, que são obesos, aqueles obesos, naquilo que nós mostramos naquela escala, eles precisam perder 20% do peso corporal. Mas em quanto tempo? Isso, agora que é legal. Só vou falar, score 7 e 8, sobrepeso 15%. Tá, perfeito. Em quanto tempo? Taxa de perda semanal ideal, né? Que a gente trabalha com mínimo e máximo, não trabalha com ideal. Cães, de 1 a 2%. Então ele precisa perder 20% do peso corporal e ele vai perder de 1 a 2% por semana. Tá. Então o animal... de 4 a 8% ao mês. Isso. Tem uns 3, 4 meses para ele chegar no... Programa de emagrecimento 4 meses. Se ele for feito sem falhas. O grande problema é que tem falhas. Então se a gente for ver as curvas de emagrecimento, tem uma falha muito característica. Terceiro retorno. Então, no terceiro momento que você vai restringir, em terceiro momento é quando você fala assim, o animal não emagrece mais, não consigo mais. Mas porque existem adaptações do nosso próprio metabolismo, é que nem a gente. Eu começo o programa de emagrecimento, chega uma hora e falo assim, pô, não acontece nada mais. O começo é rápido, né? O começo é rápido, depois a gente tem uma estabilização. Então, de 1 a 2% semana. Outro dia a gente estava fazendo um episódio que não tinha nada a ver com esse tema, mas a gente perguntou para a doutora lá que se existe cirurgia bariátrica e cachorro. Já se pensou em fazer isso? Ó, eu não vou saber falar para vocês, porque aí eu vou perder a nutrição, né? Não, mas existe... Mas deve ter já alguma coisa nesse sentido, mas eu não conheço. Não conheço. É porque a medicina veterinária segue a humana, né? Muita coisa veio parecida, né? Então, a parte legal, por exemplo, agora tem o fármaco, né? O Ozempic lá, que é o produto. Isso já está sendo investigado para animais. Então, da gente utilizar alguma coisa nesse sentido para cães e gatos. Mas no sentido de abaixar o apetite do animal, é isso? Isso, mas aí o que acontece? Olha que legal, porque vamos entrar na atividade física. O grande problema é que nos seres humanos o Ozempic está caindo no quê? A perda da massa muscular, né? Não, pelo amor de Deus, não estou falando que é bom ou é ruim, só que tem algumas condições que você usa Mas ele não era para isso, né? Ele era para outra coisa. Isso, e a pessoa perde massa magra. Agora imagina um cachorro. Ela perde peso perdendo massa magra. Também perde a massa magra. Perde as duas. Agora imagina um cachorro que já não tem massa magra. A gente utiliza um fármaco, ele perde massa magra. E como que você volta a ganhar massa magra? Ainda mais um cachorro, sei lá, 12 anos, alimentação. Então, não estou falando que pode dar certo ou errado, mas a gente, como isso está em princípio, e a gente está investigando, nosso laboratório está investigando também algo nesse sentido, porque é importante, a gente precisa ter algo que some a isso. Mas a gente tem esse cuidado, sem contar que é o seguinte, quando você vai fazer atividade física, você quer emagrecer, o que o nutrólogo humano fala? Thiago, você vai fazer atividade, só que você vai fazer aeróbico e musculação. Mas por quê? Porque quanto mais músculo você tem, mais gasto de energia isso te dá. Então você precisa de uma massa magra para que ela gaste energia. O tecido muscular é um tecido de alto gasto, entendeu? Então... Uma outra questão. Obesidade é considerada uma doença. Sim. Tá. E a causa dessa doença, além do excesso de alimentação, tem alguma outra causa? Por que eu estou perguntando isso? Porque é raro, mas já tive alguns casos de cliente falando, Gustavo, e eu acredito nessas pessoas. Tem outros que falam, não, você fala, não tá dando, mas eu sei que você tá dando. A maioria, você sabe, né? Sim. Mas falando, não, Gustavo, sério, eu tô dando a quantidade certa e, cara, meu cachorro não tá mesmo emagrecendo nada. Perfeito. Tem alguma outra causa, além do excesso de alimento? Legal. A obesidade, ela tem causas multifatoriais. Desde genéticas, que a gente já falou de raças, até uma coisa que a grande maioria das pessoas acham que é. Se eu jogar no Google agora, né, obesidade, causas de obesidade em cães e gatos, vão aparecer várias, até aparecer uma doença que gera
a doença que é a obesidade, Sim. que seriam as alterações endócrinas. Então, eu vou dar o exemplo, pelo amor de Deus. Quando o Ronaldo Fenômeno veio jogar tudo no Corinthians, fala assim, ele tá gordo, tá obeso. Aí as pessoas falam assim, mas ele tem hipotireoidismo. Era uma doença que... E realmente, né? Não tô entrando nesse destaque, mas eu acho que ele tinha, na ocasião, ele tinha uma doença endócrina que altera o metabolismo e que faz com que isso ocorra, que essa pessoa tenha uma maior predisposição. Geralmente, essa alteração de metabolismo leva a outras alterações. No caso de cães e gatos, alterações de pele, pelagem, tem a cauda de rato. Então, hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo são doenças endócrinas que esse paciente pode ter. Ele tem uma alteração na secreção de alguns hormônios e leva à obesidade. Aí a grande maioria das pessoas olham isso na internet e falam assim, causas da obesidade. Tutor dá muita comida, faz pouca atividade. Imagina, isso eu não faço errado. Ela fala assim, mas causa endócrina. Pessoal, então deve ser isso. Certeza, meu cão aí, pô. Entendeu? Certeza. Já sei, meu cachorro. Pode ser. Qual que é a Não é porcentagem disso? Menos do que 1%. Então não pode. Então não é, né? Cada 100 cães pode. Pode ser que o seu seja, mas, gente... Procura, então, um endócrino, investiga. Se ele falar que não, então a gente tem que seguir nos outros pontos. Desculpa, só para não sair do assunto, né, do tema, o grande assunto pesquisado hoje é tanto na medicina humana quanto na veterinária, é a tal da microbiota, que pouco se sabe ainda, mas cada vez se estuda mais. Tem alguma já correlação, alguma coisa já comprovada da alimentação do filhote para depois se esse cão vai virar um obeso ou não, da constituição da microbiota? Você consegue pôr aqueles 3 artigos que tinha? Os 3 que eu falei, aquele em cima que era da imunidade. Ele não é com o filhote, mas ele é de microbiota. Então existe essa relação. E existe a relação do... Esse aqui, ó. O terceiro. Avaliação do programa de emagrecimento no perfil da microbiota. Porque a gente sabe que influencia muito, tá? Então, há uma relação direta de microbiota filhote adulto, com certeza indiscutível, e é uma relação de alteração de microbiota com a obesidade. Então, o paciente obeso tem uma predisposição a uma alteração do perfil da microbiota. E a microbiota, a gente começa o desenvolvimento dessa microbiota no período de filhote. É o que eu falo. No meu caso, eu sempre falo. Não é que eu como muito. Foi lá atrás. Lá atrás, meus pais, infelizmente, não me alimentaram da forma correta e minha microbiota não é tão adequada. Macrobiota. Só pegando um gancho legal, hoje já se fala de transplante fecal, não sei se já ouviram falar. Sim, já. Da questão da cirurgia bariátrica, eu não sei, mas em cães, transplante fecal já tem. Em cães eu nunca tinha ouvido falar. O que significa o transplante fecal? Ixi, aí, vamos lá. Nossa, legal. Vamos lá. No cães eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, a gente traz a microbiota, mas aí a gente tá falando realmente, porque a microbiota é o que tá presente no trato gastrointestinal. Não, mas pro leigo, o que é a microbiota? São as bactérias? São os micro-organismos presentes no trato gastrointestinal. Então, a gente tem uma região, os animais também é uma região na qual a gente tem micro-organismos presentes e eles são benéficos para o processo de digestão e obtenção de energia. São os lactobacilos vivos? Entra um pouco nisso. Dá pra tomar um Yakult? Mais ou menos isso. Mas essa discussão vem lá de trás, entendeu? Activia, por exemplo. A Activia, na verdade, a gente vai trabalhar com fibras, prebióticos, pensando nessa microbiota. E o mais legal de tudo, tá? É que a microbiota se fala muito de digestão, mas a microbiota tem tudo a ver com o nosso comportamento, né? Enfesado, né? Sim. Nesse e não aspecto. Existe uns suplementos para mudar isso, tipo um Yakult para cachorro? Tem os os probióticos. Sim, mas assim que as pessoas estão presentes tanto em alimentos comerciais, podem ser suplementados na alimentação caseira. Eu tenho uma dúvida. Hoje em dia está muito na moda a alimentação natural, né? Isso. Em grupos de cães que se alimentam de alimentação natural e grupos de cães que se alimentam de alimento industrializado, balanceado, tem diferença de obesidade? Esse grupo tem mais obesidade que o outro? A gente não tem nenhum estudo que compare dietas isonutritivas, alimentação natural, alimentação caseira. Alimentação caseira completa e balanceada, esse é um grande problema, tá? Porque a grande maioria hoje das dietas é uma pessoa que não sabe ou procurou qualquer coisa, qualquer receita e não pode ser dessa maneira, ela é incompleta e desbalanceada. Esse é um grande problema. Não, mas o cara compra uma receitinha de um nutrólogo. Perfeito. E aí a alimentação caseira pode ter benefício. Por quê? Quantidade.
Volume. Ela é maior, né? Tem mais água, né? Ela tem mais água, então assim, vamos à medicina humana, não me matem, mas assim, se um nutrólogo virar pra gente, você tem que emagrecer, aí ele coloca um monte de abobrinha, chuchu, pra quê? Pra dar volume, pra ser... Sim. E aí você chega pro tutor, vou emagrecer teu cachorro. Aí ele dá alimentação seca, 300 gramas, tô chutando. Eu vou passar para uma alimentação úmida ou vou utilizar alimento úmida, que eu falo alimento não convencional que a gente fala. Então eu vou entrar com um alimento que vai dar quase 1 quilo. Tá, mas se você pegar um alimento seco e você umedecer ele, posso depois fazer. de 10 minutos ele fica muito maior. Posso fazer. Isso pode ser uma estratégia. Pode, mas aí a gente vai entrar num outro ponto. Alguns animais não vão querer comer, se você desde um período infantil não adaptou ele a diferentes texturas, que também é importante. Vamos continuar a questão do transplante fecal. Como que tá, que nível que tá com os cachorros? Porque na cabeça dos malucos aí, bem na minha, pode ser transplante de cocô. Mas é. Então, mas inclusive todo ano, se alguém pelo amor de Deus. Mas lógico que com cuidado muito maior, feito em laboratórios, com uma restrição. Tá, mas explica para miúdos. Você traz a microbiota que está presente no trato gastrointestinal de um paciente saudável para um paciente que, nesse caso, é doente e há uma relação de tentar melhorar a condição de vida. Então, alguns cães que têm coprofagia estão buscando isso? Legal, questão da coprofagia, né? Se tentou algo nessa maneira, ainda não tem comprovação nesse aspecto. E quando a gente fala na coprofagia, é para nutrição de cães e gatos, tá? Muita gente fala que é nutrição. Então, quando fala coprofagia, fala assim, viu, Thiago, você pode me dar um apoio aqui na nutrição? E aí eu passo o contato seu, porque assim, é muito mais a questão comportamental. Sim, mil causas, mil. Não, mas tem mil. Mas assim, a maioria são comportamentais. Hoje em dia, a grande maioria Tá antigamente não. Falou assim, tá comendo cocô, mas o que ele come de alimentação? Resto do alimento do ser humano. Tem alguns que até comiam cocô para não deixar rastro pro predador. Isso. Um monte de coisa. Hoje em dia não. Ou seja, comportamental também. Também. Tá bom? Então, quando é uma deficiência nutricional, que aí a gente pensa em algum aspecto, é uma doença, é uma insuficiência pancreática, aquele cocô que tem consistência de alimento, é uma doença. Quando a gente pega desse paciente que tem alguma alteração de saúde e come cocô, é o cachorro que não come só o cocô. Ele come borda de parede, ele come ou terra, porque ele tá atrás de nutrientes. Ou tá em ócio, né? Isso que eu vou falar, mas esse paciente também pode ser que ele tá preso das 8 da manhã às 8 Não tem o que fazer. E aí também, óbvio que ele vai, mas ele come também os fios lá de casa, não é lógico, entendeu? Então, mas vamos, ainda não ficou claro pro público. Vamos lá, um paciente saudável pega-se essas fezes e faz o transplante. Como que é esse transplante na prática? Então, como que é isso não é aplicável ainda na realidade, é um quesito experimental. Não, mas só para o pessoal entender, porque ficou só para entender qual é a ideia. Qual é a ideia? A gente pega... Porque assim, quando a gente tem no trato gastrointestinal do paciente, a gente tem micro-organismos benéficos e micro-organismos maléficos. Parece que eu tô contando a história da Disney, né? Não é bem assim. Na verdade, bactérias boas, bactérias ruins. Isso, mais ou menos isso. Tem a princesa e a bruxa. Isso, quase isso. E tem aquelas meio termo também, né? A gente muito provavelmente não. Quando isso for aplicado comercialmente, já tem algumas pessoas tentando fazer. A gente vai selecionar. Então, a gente extrai desse paciente, vê a viabilidade disso, pega as benéficas, pega as princesas e transfere isso para um animal. Entendeu? E transfere isso para um animal que teoricamente está doente. E aí, obviamente, essas... Mas isso não é probiótico, então. Isso é uma outra coisa. Não, probiótico funciona parecido com isso. Só que a grande diferença é que você vai fornecer que esse animal consuma esse probiótico. A dificuldade do probiótico hoje, o que acontece? É que ele seja viável. Porque para ele chegar no trato final do meu animal, ele precisa passar por todo o trato gastrointestinal dele. Existem alguns produtos que já propiciam mas toda essa por que história... que não faz em formato supositório? Uma pergunta leiga. Mas é um dos pontos que vem sendo desenvolvido. As pesquisas vêm sendo desenvolvidas nesse aspecto. Eu não sei se eu estou correto, me corrige. Até onde eu li,
as maléficas, então as bruxas. Que não é bem assim, mas é para o pessoal entender. Tá? Elas impedem, inclusive, inibem o crescimento das benéficas, das princesas. Isso. Então, quando você introduz ali as princesas, as benéficas... Elas colonizam e começa a diminuir as maléficas. Essa é a ideia, né? Então, é a mesma ideia do que está sendo feito com os humanos. Isso, igualzinho. Ou então você dá um antídoto, né? Alguma coisa antes para matar as maléficas. Então, mas aí as maléficas se reproduzem muito mais rápido que as benéficas. Isso. Então, quando você vai matar, você mata as boas e as ruins. Vamos para um outro exemplo. Por que se dá probiótico num paciente que teve diarreia? Né? Ou que tomou antibiótico terapia prolongada? Porque na grande maioria das vezes, quando você toma um antibiótico, você mata a benéfica e maléfica e aí você tem que... Fica sem nada. Você tem que recolonizar, você dá o probiótico para intensificar o crescimento dessas. Entendeu? É mais difícil que aquário. Faz isso, Bom, outra coisa que eu queria saber é o seguinte. O que é um erro muito comum? Tá. Bom, o cachorro tá saudável ali, tá? O cachorro tá saudável, tá no peso adequado, tá no score corporal. Mas, tadinho, ele come só a ração. Tá. Então eu vou dar uma bananinha, vou dar uma frutinha. E é fruta, né? Tudo bem, é saudável. é uma coisa boa, de qualidade. Não tô dando borda de pizza. Não tô dando borda de pizza, tô dando uma fruta. Né? Só que a diferença é que uma banana, para mim que tenho 114 quilos, é uma coisa. Meia banana para um Spitz é uma bomba calórica gigantesca. Assustadora. Só que o pessoal não consegue perceber essa relação. Isso. Como que você faz para explicar que de repente até poderia dar, mas uma quantidade que vai ser uma rodelinha da banana? Relações. O grande problema hoje não é na rotina, eu não atendo mais, né? Hoje só dou aula, tenho um hospital veterinário, mas também não atendo. São os pacientes na qual o tutor tem um animal de porte médio, grande e um porte pequeno. Porque é filho, né? Então eu não posso dar uma caneca para você e meia caneca para você. São filhos, entendeu? Então o animal de porte pequeno, ele geralmente... É o gordinho do rolê. É o gordinho da parada, né? É o gordinho da parada. E você tem que começar a fazer relações nesse sentido, que nem você fez agora comigo, é o que eu preciso fazer com esse tutor. Vai dar banana? Então eu vou ter que mostrar para ele que, ó, nas proporções, aqui é uma rodela, aqui, proporções com a medicina humana. Então vocês percebem que geralmente eu faço correlação com a medicina humana, porque é fácil de você entender. O tutor é a mesma coisa. Quando eu falei, sei lá, lembro o exemplo que eu dei, a borda de pizza e prato da macarronada. Porque para ele a borda de pizza é um nada. Só que quando você fala um prato de macarronada, ele fala, poxa, macarronada é bastante, entendeu? Então essa relação que a gente vai fazer. O cachorro pesa 5 quilos, você pesa 80. Isso. Mas você tem que fazer que é 16 vezes. Sim. É 16 bordas dessa pizza. Entendeu? É uma pizza inteira, né? Eu tenho, como criador, alguns manejos, né? Que eu acho que muito criador tem parecido. Aí você diz pra gente se está certo ou se está errado. A cadela, quando tá no final da gestação ou na lactação, deixa ela comer bastante. Praticamente ad libido, o cara quiser comer. E os filhotes também. Eu falo assim, pô, pegando um filhote bem nutrido, eu tô tranquilo, porque se ele tiver uma diarreia, alguma coisa, ele não vai perder tanto peso, ele não vai ficar tão debilitado. Então, e depois os filhotes vão ficando um pouquinho maior, eu começo a colocar horário e restringir, porque ele vai para casa do novo dono. Tem algum problema nessa fase inicial e na lactação e no primeiro, no neonato, assim? No neonato não, né? Já tá, não é mais neonato, já acabou de, tá na fase de desmame ali. Isso. A gente dá bastante, enquanto ele puder comer. Legal. Essa pergunta é muito boa, vamos lá. Primeiro, cão é diferente de gato, então eu vou dar enfoque no cão aqui. Gestação, vou nas fases para a gente chegar lá. Gestação. A gente não vai mexer na alimentação, quantidade, tipo de alimentação, até terço final da gestação. Sim. Então, 63 dias, só para ficar uma conta fácil. 40 dias, vai. Isso, não mexo nada. Os últimos 20, aí eu manipulo a alimentação. Geralmente coloco à vontade. Por que geralmente coloco à vontade? Porque a capacidade por mais que ela precise muito, ela não consegue comer muito. No final da gestação, a gente tem uma restrição do alimento. Porque imagina que tá muito... É normal. O ser humano é a mesma coisa, não consegue comer. É errado dar ração de filhote para... Não, vou entrar lá nesse sentido agora. Qual o alimento? Ração de filhote. Quem é criador, algumas marcas, e não estou fazendo propaganda em marca nenhuma, algumas marcas têm um alimento para essa fase. É um perfil muito igual ao alimento para filhote. Porque existem alguns nutrientes que são essenciais. Ômega 3 para desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de retina cerebral.
O mesmo que está no filhote é o que vai estar na fase final de gestação e na fase da lactação. Fase da lactação, todo animal em lactação toda, tá? Fêmeas, humanas, primatas e assim por diante. Come quanto quiser. Entra numa coisa chamada balanço energético negativo. Que é por mais que ela perde coma peso. muito, ela perde peso. Então ela tem que comer pra caramba. E ela tem que comer pra caramba. Tá. No caso aí, o que eu me preocupo, claro, você me explicou como é uma rotina geral, eu sei que não é assim. Eu tenho que tomar um cuidado nos filhotes de não gerar uma coisa chamada obesidade hiperplásica, que ela é confirmada em seres humanos, mas ela não é confirmada em cães e gatos, mas a gente tem essa preocupação, que é o seguinte, a gente aumenta o número de células do tecido adiposo, depois a gente só aumenta o volume. Então, para não tornarmos um filhote com uma maior predisposição a ter obesidade. Se você ir acompanhando eles, acompanhando condição corporal, tão em boa condição corporal, tão bem, não tem problema. Eu costumo entregar o cachorro até mais muito para magro. Não, é. eu deixo, porque assim, também não posso ensinar o novo dono, Sim. né? O pessoal chama de tutor, mas nós chamamos de dono ainda. Até porque no sistema de pedigree tem proprietário e tudo mais. Sim. Que o cachorro dele vai sair da minha casa gordo, ele vai manter gordo. Sim. Mas na fase que ele tá, naquela fase inicial de aprender a comer, eu deixo ele comer bastante. E no seu caso, esse tutor, ele quer esse filhote avaliar o período infantil junto com ele. Então, o cuidado do filhote está nas mãos desse tutor. Então, se você dá uma condição corporal boa para esse paciente e praça para esse tutor, por exemplo, a gente não faz programa de emagrecimento em filhote. Por mais que temos filhote aí que você fala, meu Deus amado, deveria fazer. Mas a gente não pode fazer, porque esse animal está em crescimento. Ele precisa se desenvolver. Não, mas se o filhote obeso não é saudável, é? Não é saudável, mas muito você tem que pelo tomar contrário. um pouco de cuidado, não tem? Você não pode deixar ele se tornar obeso. Sim. Esse é um ponto. Tá, mas se ele já está obeso, você não Você evita que eu controla a piore, alimentação, evita que piore. mas não faz o mesmo programa que se fosse porque um você não adulto. pode restringir, porque você vai restringir, não Vai ter várias coisas importantes que não vai desenvolver. Sim. Porque isso é uma coisa complicada. As pessoas gostam do filhote tipo ursinho, gordinho, né? Isso é horrível. É. Horrível não esteticamente, né? Mas horrível de saúde. Então, aí você tem que entregar o cachorro com um shape adequado, né? E se você entregar gordinho demais, eles vão manter daquilo pra mais. Dali pior. Mas pior. assim, logo no começo que eles estão tentando aprender a comer, eu dou bastante. Sim. É porque nesse período a gente acha que come muito, mas a necessidade é muito alta grande, também. É muito alta. Se a gente colocar num gráfico ali, por exemplo, ele consome às vezes, num período inicial, 2 vezes o que ele consegue. Claro, proporções de peso, mas se eu fizer uma regrinha de 3, vocês vão ver que num período inicial ele come 2 vezes o que o adulto consumiria se tivesse aquele peso ou se proporcionalmente. Alimento para filhote é o dobro da caloria, né? Praticamente. É mais ou. Pode chegar no dobro, mas é mais. É mais? É mais. Não mais do que o dobro, mas é uma porcentagem maior. Um alimento para filhote vai ter 4,5 quilocalorias por grama. O alimento de adulto é que depende, né? Hoje em dia a gente tem várias marcas, mas vai ter 3,5, né? Uma vez e meia. Outra questão importante. O que você acha? Eu já ouvi alguns profissionais veterinários recomendarem o uso de medicamentos cujo efeito colateral é a diminuição do apetite para tentar controlar a obesidade. É válido, não é? É uma prática adequada? Legal. Você recomenda, não recomenda? Hoje, no Brasil, no mundo, vou falar de mundo antes, a gente tem 2 produtos, eu vou falar parece que pode, que eu afirmo, não. 2 produtos que são utilizados como inibidores de apetite nesse aspecto. Os 2 têm efeitos colaterais, que vai desde uma diarreia até alguma outra alteração. Eu, Thiago, não recomendo nenhum produto hoje em dia. Não significa que a gente não tem investigação, não tem, que eu até comentei com vocês, tentando que isso ocorra. E por que a gente quer que isso ocorra? Porque é difícil a saciedade. Para nós também né? Emagrecer não é fácil, pessoal. Mas, então, se a gente tiver algum fármaco propicie isso. Hoje no Brasil não, no mundo a gente tem 2, mas eles têm muito efeito colateral. Então adianta o animal perder o apetite, mas ter uma diarreia dentro de um apartamento? Não adianta. E sem contar a perda da condição corporal da massa muscular. Então, infelizmente, não tem nada melhor que emagrecer um animal do que fazendo de maneira saudável, como que isso ocorreria numa natureza.
consumindo menos, não por um desejo dele num primeiro momento, e realizando atividade física. Tá, mas você falou de um medicamento que foi feito para diminuir o apetite. É isso. Não, eu tô falando de outra coisa. Tô Que falando hoje de um medicamento... são medicamentos que levam à inibição de apetite. Certo. Então, mas eu tô falando de medicamentos que não foram feitos para isso. É Pra outra coisa que é como... usado no que ser humano mas- hoje. Sim, exato. Na verdade, hoje, praticamente todos não foram desenvolvidos Pra para isso, isso. sim, né? É difícil você ter efeito um colateral que está fármaco. sendo utilizado. Isso, a grande bom. maioria deles, inclusive na medicina humana. Ok. Você comentou, e a gente sabe disso, que às vezes para saciar, você pode dar coisas que têm pouca calorias. Coisas muito... Chuchu, abobrinha Então, ou quais petisco. vegetais você indica o pessoal Legal, misturar na Na alimentação. alimentação para Pode. diminuir um pouco da ração e botar um pouco desses vegetais, Ótima essas fibras aí? pergunta, ótima. Chuchu, Porque tem vegetal que vai engordar, né? Tipo fruta, sei lá. Cenoura é calórico, Não. banana é calórico. quais que são a gente as acha- boas? Beterraba, dá uma É. beterraba. Bruno. Então, é legal. Quando eu falo chuchu, as pessoas, mas chuchu. É chuchu. Chuchu tem 17, 18 quilocalorias a cada 100 gramas. Então imagina que 1 quilo de chuchu tem 170. O negócio é o cachorro comer chuchu. Pô, mas aí muito tutor vira e fala, mas chuchu não dá. Abobrinha é bom, melão, porque o cachorro gosta de coisa doce. Então, Põe na o ração. cachorro tem papila gustativa para isso, né? Ele sente, diferente do gato. Então a gente pode pensar no melão. Melão é uma alternativa. Aí, claro... Mas não é doce também, não vai engordar? Não, muito pelo contrário, é Que muita louco, né? umidade. É claro, é doce, mas assim, é muita umidade. Gente, vamos pensar no básico, não vou fazer uma avaliação de matéria seca. Pensa no melão, desidrata ele. Cara, Não sobra nada. é melão, mas Igual antes, azeitona. antes era 1 quilo, porra. Mas é porque é muita água. Mas é docinho, Tá, claro. então é isso vamos que a lá. gente quer no cachorro. Abobrinha, chuchu, Abobrinha, melão. chuchu, melão, melancia, são todos ingredientes que pode fornecer para o cachorro. Pode fornecer maçã? Pode. É que aí eu tô falando dos que tem 17, 18, 19, 20 quilocalorias a cada 100 gramas. A gente pode Então passar não pros- cenoura, não banana. Pode passar para isso. Então, entre um petisco super calórico e uma cenoura, pode. É que as pessoas acham que porque a cenoura, que é um vegetal, pode socar no animal. Não, ela é um pouco mais densa energeticamente. Deu pra entender? Pô, o cara riu da Não, é engraçado. É que a gente acha que a cenoura pode ajudar bastante, então já tem que tomar cuidado com a cenoura. Mesma coisa banana, pessoal. Não, A banana banana é uma fruta, é interessante, mas ela é calórica. Abacate também, né? Muito. Abacate não pode, né? Existem algumas frutas que são tóxicas para os animais de companhia. Então, Mas eu vejo os cachorros na natureza e comendo. com abacate, É, né? cuidado, porque assim, o abacate tem a persina. Persina, ele pode gerar, é porque toxicidade, quando eu falo toxicidade, a minha dose tóxica é diferente da sua. Já conheceram um cachorro que come chocolate, nunca Sim. passou mal. Uva. Mas às vezes tem um que come e passa mal. Então, abacate, carambola, uva, cebola, cebolinha, chocolate, café, puta, aí vai. Então, a gente não recomenda Então, que o dê. chuchu, a mandioquinha e o que você falou mais? Chuchu, abobrinha, melão. São os Melão, três melão. principais. abobrinha e melão. Posso dar como petisco, posso misturar na ração. É legal que o abobrinha, ela não tem gosto, né? Chuchu não tem gosto também. Então, se a gente colocar junto com o alimento, ele dá volume e ele pega o gosto do alimento. Mas aí vale muito a pena a gente fazer um adendo aqui da parte comportamental, que é o seguinte: quando o cachorro pede, e você fala, não, então tá, então eu posso dar um melão, que é bem muita água, então quando o cachorro me pedir, eu perceber que ele tá com fome, eu vou dar um melão. Só que quando o cachorro pede, a gente entrega alguma coisa, esse cachorro vai pedir cada vez mais, mesmo sem estar com vontade, simplesmente pelo hábito Eu comportamental. peço ele me dá, poxa. Exatamente. Não, e o cachorro começa a controlar. Então, a gente tá falando em colocar na refeição. Não, sim. Eu tô só falando que às vezes o pessoal pensa o seguinte em casa. Bom, o doutor falou que pode dar o melão porque tem muita água e não tem pouca caloria, ou chuchu. Então o cachorro me pediu, já sei. Já pra não passar dó, pra não ter dó do cachorro, eu vou dar um chuchuzinho. Só que daí o cachorro vai começar a te pedir mais e mais e O mais. cachorro só pede melão. Então oferece essas coisas quando o cachorro não te pedir. Você quer... Você ficar com a consciência limpa, dá sem o cachorro pedir. Porque senão o cachorro vai pedir mais e mais e mais, não vai adiantar nada. Essa parte é legal, e aí muita mais no sua, eu vou falar da minha. Ah, meu cachorro enjoou da ração. Cara, porra, né? A pessoa faz festa, a ração nova todo dia. Até eu que sou mais bobo, porra, entendeu? Então, assim, muito cuidado nesse aspecto, tá? E até as pessoas... É legal, só, né, pegando um gancho, a questão do tutor, ela é muito importante. Porque existe um estudo que mostra
que isso é um teste de palatabilidade mesmo, se eu tiver com dois potes, 2 bowls aqui, e o tutor só olhar mais para cá e fornecer para o animal, qual que o animal escolhe? Talvez aquele lá. Esse aqui, muito provavelmente. Então, existe uma influência do tutor. Ah, meu animal, ele gosta sempre que eu troque a ração. Não, é você que gosta, entendeu? E você o animal acabou tendo esse tipo de comportamento porque você criou nele, dele... Tá, mas independentemente disso, você acha legal ficar trocando de ração ou não? Então, esse é um ponto importante. Filhote. Apresentar diferentes texturas. Tiago, eu vou dar alimento seco para ele sempre. Muito mais fácil, praticidade, custo, beleza. Mas de vez em quando. Mas eu vou falar para você. Mais culto. Isso, dê alimentação caseira em algum momento. Sim. Dê alimentação úmida. Por quê? Só para vocês entenderem, nutricionista falando. No futuro, quando ele for um animal sênior e ele tiver doença renal crônica e cardiopatia e um diabetes, estou exagerando aqui. Mas pode ser que ele tenha? Pode ser que ele tenha. Eu não vou ter uma ração seca. Eu não posso comprar diabetes renal e coisa e misturar. As restrições que tem numa, não vai ter outra. Então, a única ferramenta que eu vou ter, é a dieta caseira. Então, se eu nunca dei para esse animal, ele nunca experimentou... Quando ele for sênior, muito provavelmente ele não queira consumir. O animal vai ter uma ureolitíase e eu vou falar que tem que consumir alimento úmido. Ele já comeu? Não, nunca comeu. Ah, mas ele vai comer, né? Não sei, às vezes ele não vai comer. Então, filhote de diferentes texturas. Depois, não precisa mudar sempre a alimentação, tá? Ah, eu quero. Cara, é uma escolha do tutor, do proprietário, do dono. Muito cuidado só com um ponto, que a gente não entrou nisso, a gente entra um outro dia. Deixe uma proteína. Como assim? Se eu forneci tudo para esse paciente, já dei frango, já dei boi, já dei porco, e quando eu falo comercial e caseira, tá? Já dei tudo. Aí ele tem uma hipersensibilidade alimentar. Porque quando o animal tem hipersensibilidade alimentar, geralmente é a fonte proteica. Ela tem de 5.000 a milhões de Daltons, a partir de 7.500 a gente não sabe por que, como e de que forma, o animal tem uma alergia àquela proteína. Mas eu já dei tudo para ele. Mas como que a gente vai ficar olhando na bula da receita? Então, esse é um grande ponto, não na bula da receita, mas as pessoas... Quantas rações você já deu para ele? 48. Entendeu? Pô, a chance de não ter uma proteína não usual acabou ali. E qual a proteína que você acha que a gente não deve oferecer e guardar ela de... Cara, antigamente, o cordeiro era uma fonte de proteína não usual. É que hoje tem alimento com cordeiro, né? Para tudo. Entendeu? Então, hoje sobra um pouco porco, peixe. Tá. Qual proteína costuma dar menos, numericamente, menos Legal, problema? Ótima pergunta. Mas aí, existe isso. Qual que dá mais problema? Ótima pergunta, mas não tem resposta. Não, é legal isso. Todo mundo faz. Não, mas todo mundo faz e eu respondo de uma maneira. Qual que dá mais alergia? Frango e boi. Tá. Mas aí tostines... É porque também é que mais tem. Isso, tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Quem é mais antigo sabe. Qual o carro que mais atropela? É o Palio. Qual que mais vende? É o Palio. Entendeu? Qual que dá mais alergia? Frango e boi. Qual que mais tem? Frango e boi. Entendeu? Então não dá pra saber isso. Aí você fala assim, talvez o porco seja que dá menos, vai, nas usuais. Mas quantas rações com porco você Mas normalmente uma ração tem quantas proteínas? E quais são as mais... Depende. Isso é difícil para mim responder, tudo, né? Porque hoje, mercado nacional, eu vou achar tudo. Eu vou achar fontes proteicas, uma só fonte proteica, que mas normalmente eles misturam mais de uma. Vegetal e animal, geralmente, para fechar perfil de aminoácidos. Junto um perfil animal, uma soja, alguma coisa nesse sentido, uma fonte animal. Mas a gente tem, por exemplo, hoje, fonte proteica, alimento só com, o analergênico que a gente tem é com proteína de pena, que não é nada usual, mas ela é hidrolisada, ela é quebrada. Então, são só exemplos, o mercado nacional vai ter tudo. Mas voltando para a proteína que mais ou menos dá alergia de forma proporcional, tá bom? Mais vende frango e boi, isso. Tá bom. Então, frango e boi são as que mais tem, porque também são as mais usadas. Tá, mas proporcionalmente tem alguma que costuma, que dá menos... O que não vai dar alergia é que o animal nunca comeu. Nunca comeu. Mas eu não sei por quanto Mas se ele comer, pode... eu não sei. Mas é que nem a gente. Minha mãe tem alergia a perfume. Aí ela começa a ter alergia a detergente, que começa a ter alergia... A tudo. A tudo.
Entendeu? Mas o que funciona? Proteína hidrolisada, que hoje são os alimentos hidrolisados. Sim. Porque a gente pega uma molécula proteica de 5.000 milhões de Daltons, quebra ela, menos 7.500, eu não tenho uma relação, uma ligação cross-linked, que a gente fala nos macrófagos, não desgranula mastócitos e esse paciente não tem uma cascata inflamatória. Eu estava falando com o Dan agora no almoço, que a última vez que eu estive nos Estados Unidos foi em janeiro, e a gente percebeu uma concorrência muito grande entre as rações. Tá. Uma falando, eu tenho 60% de proteína animal, outra falando, eu tenho 70, 80, 85, 90. Essa é a briga lá das rações, tá? Aqui a gente teve até uma briga oposta, né? Sim, As rações sim. veganas, que Sim, também não nem... veganas e vegetarianas. A gente já fala disso, mas tudo bem. Pergunta que eu ia... Vamos falar então, vamos falar disso também, mas vamos lá. O cão e o gato Tá. são animais que comem muita proteína, certo? Isso. Animal. Tá. Proteína animal, exato. Muitas proteínas animal. A alimentação é basicamente proteína, Isso. certo? Por que tem tão pouca proteína nas rações? E mesmo quando se dá alimentação Tá. natural, coloca pouca quantidade, põe muito mais carboidrato, Tá. que não é uma alimentação natural para os cães. Sim, perfeito. Primeiro ponto, vamos desmistificar. Dar mais proteína faz mal para o animal. Não. Então, assim, animais sêniores, então vamos para o sênior, que tem muito disso. Animal idoso, não dá tanta proteína. Mentira. Quanto mais você der, melhor. A não ser que ele tenha uma doença renal crônica, estágios avançados. Animal saudável. Quanto mais proteína, não tem problema nenhum. Quanto mais é o quê? 100%, por exemplo, poderia ser? Então, não dá para ser 100%. Então, Por que não dá 100%? Esse é um ponto legal. Vamos lá, carboidrato não é um nutriente essencial para esse animal, a gente acaba incluindo por uma questão de processo e de custo. Uhum. Ponto final. Só que, vou fazer uma conta de cabeça aqui, tá? Posso errar algum número mínimo de proteína, mínimo 21. Certo. Só que gordura tem 5,5. Se eu pegar, quantos nutrientes são essenciais? 43, 45 ali. Então, eu tenho ainda cálcio, fósforo, selênio, ferro. Se eu pegar os 5,5, mas somando os micro e macronutrientes, eu não consigo ter 100%. Eu não posso fornecer para um paciente simplesmente só proteína. Não dá. Deu para entender Até que porque isso quando também... ele caça, ele não come só proteína. Isso. Ele come o que tá na barriga do bicho, Isso. os ovos, Ele tem preferência, inclusive, é. por isso, Uhum. entendeu? Então não dá também. Isso é um problema. Então vamos nos extremos novamente. A ração vegana e a pessoa que pega frango, peito do frango... Não. esse... Não dá, moçada. Não tem nem Dá aqui, uma galinha nem aqui, viva, então. entendeu? Mas peraí, mas existe... Não tô falando vegano, tá? Tá. Mas uma ração vegetariana. Tá, no Brasil, a gente fez um estudo, publicou esse estudo. Vegano, a gente Inclusive, sabe. esses estudos até a gente depois disponibiliza para vocês. E Boa, a quem gente passa. quiser, comenta, conversa. Aí vocês criam alguma coisa Boa, ali, a boa. gente passa. Vegetariano a gente pode dizer que vai entrar ovo e que mais? Isso, vegetariano no Brasil. Hoje não. Esse estudo foi publicado em 2020. Eu não sei falar hoje, porque em 2020 nós tínhamos 4 alimentos veganos no Brasil. Veganos. Porque o que é vegetariano já fala que é vegano, né? É 4 mentira, alimentos, então. isso. Tá mentindo. 1 para gato, 3 para cães. A gente avaliou. Nossa, coitado do gato. Comprou esses produtos e avaliou esses produtos. Dos 4 comercializados, todos incompletos e desbalanceados. Lógico, com certeza. Mas, E os cuidado. bichos gostavam? Cuidado. O Come. bicho come, né, meu? Come. Só é o que tem pra Come. comer. Mas cuidado, tá? Sabe aquele piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton? Perfeito. Uhum. Ele tem um bulldog inglês. Sim. Vegano. Porque ele é vegano, né? E porque ele é vegano. E ele tem um bulldog inglês vegano. Coitado. Mas ele comprovou isso. Ele precisou comprovar que a alimentação do animal dele era completa e balanceada. E ele comprovou. Mas a gente está falando de Inglaterra, Lewis Hamilton, produto comercializado lá. De 1.000 libras Produto o quilo. comercializado no Brasil, não. A gente tem como formular um alimento vegano hoje, vegetariano para um cachorro? Até tem. Ela vai ser viável comercialmente? Aí que vem uma dificuldade. Muito provavelmente comercialmente para o público assim, não. Deu para entender? Porque eu consigo produzir esse tipo de alimentação. Então, aí que vem a realidade brasileira e a realidade lá, tá? Dá para formular? Muito provavelmente sim. Com um profissional correto, adequado, Mas custo... e a quantidade também vai ser maior, né? Muito provavelmente. Porque você vai ter que botar também. soja pra Custo caramba. muito Volume maior. de fezes vai ser maior, não vai? Muito provavelmente. Depende do ingrediente Sim. que eu vou utilizar para esse animal. Para gato é quase impossível.
neste momento. Eu tô falando neste momento, fala assim, o Thiago quer ficar em cima do mundo. Não, é porque daqui Tá, um ano aparece uma planta na Amazônia que é rico em ácido araquetálico. Os caras não falam que aquela planta ora pronobis é proteína. Por exemplo, mas não chega, é um volume muito maior nesse sentido. Não, e se a gente for ver os bichos na natureza, eles vão, né? Eles não vão procurar vegetais. Eles podem procurar vegetal, mas é uma parte. Vamos voltar principalmente no que vocês conversam mais. Isso é um maus tratos, porque Sim, das liberdades, tudo lá, é fornecer o que o animal precisa. Então eu posso ser vegano, tá tudo bem ser vegano, mas eu tenho que fornecer o que o animal precisa consumir, se alimentar. Não que eu acho que o animal precisa, eu acho que ele vai ficar bem assim, porque eu também fico e vai ficar bem. Não, meu. E que é o oposto também, que não precisamos entrar nessa temática, aquela pessoa que tá dando carne pro cachorro 100%, incompleto, desbalanceado. Só músculo. Tá errado. Mas tudo bem, mas vamos lá. Eu tava falando dos Estados Unidos, da concorrência de ser mais proteica do que outros. Então, isso é assim, ó, colocando estampado. A minha é 85%, a minha é 70%, a minha é isso. Ainda assim, você falou que o mínimo seria 21%. Isso. Tá? Mas qual seria o ideal mesmo? O mundo perfeito, se existisse, seria quanto? Então a pergunta é muito boa. Adianta. Então vamos lá. Hoje, vamos pegar um cara forte aí, sei lá, nem lembro. Forte mesmo. Boa massa magra, né? Músculo. Ele come muita proteína. Sim. Mas ele faz muita atividade física. Vou pegar o meu cachorro, Boris, nesse momento. Ele que é o Boris? Boris é o quê? É um bulldog inglês. Bulldog inglês. Acabar, o cara trabalha, o cara é nutricionista, cachorro. Acabou a raça que o cara escolhe um bulldog inglês. Não é aquele que tava ali na foto. Não. Depois nós colocamos uma foto do Boris. É um dos últimos lá. Tem a minha esposa, a Ana e o Boris. Adianta eu comer. Então, Thiago, pega esses caras muito fortes, boa massa muscular, saudável. Eles comem muita proteína. Adianta eu, Thiago, não fazer atividade nenhuma e comer 80% de proteína? Não. Sobrecarregar. Meu corpo vai entender que o excesso é excesso de proteína. Eu não tenho nem para manter massa magra, nem para nada. Então vamos só tomar um cuidado. Proteína é interessante para questão palatabilidade, é interessante para manutenção de massa magra, mas não queira que só comer... Porque é a mesma coisa, assim. Hoje está em moda aqueles frasquinhos de 15 gramas de proteína, barrinha de proteína. Moçada, se eu só comer aquilo e ficar o dia inteiro sentado, não vai entender nada. Meu organismo vai jogar tudo fora. Vocês entendem? Ou você vai engordar. Ou eu vou engordar, porque existe um processo chamado de neoglicogênese ou gliconeogênese, que é a obtenção de energia por fontes não carboidrato. E isso vai se tornar um excesso de tecido adiposo. Porque na natureza já estava assim, nós não estamos culpando o animal, não. Ele comia proteína para armazenar na forma de tecido adiposo, vocês conseguem entender? Então, cuidado. Não adianta eu dar muita proteína e o animal não fazer absolutamente nada. Muito bom. Existe uma possibilidade durante o processo de emagrecimento? Tá. Eu esqueci o termo agora, mas a quantidade basal de calorias reduzir tanto que você causar um balanço energético negativo vai ser praticamente inviável. Uma deficiência nutricional. Isso. Tá. Eu não trouxe, tá? É um dos que não adianta nem falar pra gente, eu não trouxe, mas eu mando pra ti. Quem pedir, você disponibiliza. A gente tem um artigo publicado recente do Olivindo, que é a gente do nosso grupo de pesquisa que avaliou os produtos comerciais. E sim, chega um momento nas rações comerciais, estou falando mal das rações comerciais, não, mas é aquela pessoa que ela está usando um alimento, restringindo tanto, sem fazer nenhuma atividade, e ainda dando petisco, que chega um momento que esse animal entra em deficiência nutricional. É um problema? Não. Se eu emagrecer em quanto? 3, 4 meses que a gente fez as contas, cara, é uma deficiência curta num período curto, depois volta a uma normalidade. Mas a gente conhece cachorro que come a ração hipoalergênica numa restrição severa, faz 3 anos, 1 ano e meio, e ele tá comendo e o tutor fala, eu não consigo emagrecer. Mas é aquele tutor que dá o alimento hipoalergênico, ele entra... Hipoalergênica não, hipocalórico, um período prolongado, não faz atividade,
Só que ele dá petisco, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, entra em deficiência nutricional. Dependendo da marca, entra antes ou entra depois, mas entra numa... E quando pega um cão nesse caso, nessa situação, qual que é a saída aí? Atividade física. Atividade física. Atividade física. Porque daí aumenta... Atividade física. Eu comentei hoje na minha aula... Cada vez mais a gente vê na medicina humana, na veterinária, falar de atividade física, né? E cada vez vê menos as pessoas se mexendo. E mexendo os cachorros delas. Mas assim, é porque é muito mais fácil eu dar algo que é um pozinho milagroso, um shake, do que eu ir pra academia fazer atividade. Boa. E assim, eu dei esse exemplo hoje na aula de manhã, né? Dei esse exemplo dos alunos da USP hoje. Não é o caso de cachorro, mas é gato. Eu tava no serviço, esses dias as meninas me contaram um caso, falaram assim, Thiago, é o seguinte, nós temos um gato aqui, já restringimos tanto que ele tá entrando em deficiência nutricional, a gente não tem o que fazer. Eu falei, deixa eu ver o gato, vamos entender o gato. Ele tinha um problema comportamental, que o gato não se dava dos cachorros, o gato vivia dentro de um quarto. Aí eu falei assim, não tem o que fazer. Não, mas Thiago... Né, põe a rodinha do hamster. Entendeu? É uma alternativa, entendeu? Tu é professor de nutrição, não tem o que fazer? Eu falei, não tem, moçada. É a mesma coisa que eu pegar vocês, fazer assim, falar assim, moçada, nós aqui vamos emagrecer agora, hein? Beleza. E o que nós vamos fazer, Thiago? Ficar aqui dentro. Ficar vendo TV. Aí você fala assim, mas como que a gente vai fazer? Não, através da alimentação. Vai chegar um momento que eu vou comer tão pouco que eu emagreço, mas assim, eu fico doente, entendeu? Bom, acho que a gente tem mais algumas imagens, não sei se foram passadas todas. Nosso tempo já tá... mas teve a primeira imagem, eu acho. Esse eu não sei o que é isso. Esse não é o Boris, hein? Pelo amor de Deus, cara, tá de sacanagem aqui comigo. Esse é o cachorro do My Friends aí. Acho que tem uma imagem do mundo, a primeira foto. A prevalência, né? Né? Essa é legal, essa é legal. Vamos falar disso. Essa é Tem um mapa aí, ó. Isso. Isso aí. Essa é legal, esse estudo é do nosso grupo de pesquisa, né? O professor Márcio foi meu orientador, inclusive até uma homenagem, ele faleceu recentemente, né? Entrei na vaga dele, 40%. Existem alguns dados que estão superestimados. Se eu falei para vocês que é uma doença e que leva a um déficit imunológico, se eu fizer uma avaliação de cão obeso dentro do hospital veterinário, vai ter mais do que tem na realidade. Então a gente tem alguns estudos que falam assim, nossa, Thiago, porra, ali ó, 50 e tantos. Mas é que foi feito dentro de hospital veterinário. E claro, se é uma doença que leva a maior predisposição a outras doenças. Existiu um estudo, uma querida, um beijo para a professora Márcia Jericó. É uma pesquisadora endócrina, um dos primeiros estudos. Não estou falando mal do estudo, porque quem é pioneiro tem que começar por alguma coisa. Ela tinha encontrado no Brasil, se não me engano, 17% dos cães obesos. Aí todo mundo fala, nossa, o brasileiro é saudável, né? Enquanto nós temos 40% dos lugares, no Brasil a professora Márcia. E, por favor, volto a falar, é uma querida, amo ela, mas ela fez na ocasião, há muito tempo atrás, no Parque do Ibirapuera. Aí eu pergunto pra você, ele estava subestimado. Porque se você tem um cachorro obeso, tu não passeia no Parque do Ibirapuera, entendeu? Então esse estudo ele foi feito tipo censo. Batia na casa, oi, boa tarde, posso ver seu cachorro? Entendeu? Do que passei e do que não passei. Isso. Boa. Tudo bem que é um estudo mais antigo, mas nos Estados Unidos só 30%, mas 36%, 34%. Isso a gente sabe que não é realidade. É baixo, hein? Isso cresceu muito nos últimos anos. Mas também, 2005 é mais antigo. A mesma coisa dependendo do estudo que você pega, de 24 a 44 na Europa, mas dependendo de onde você está falando e do estudo, de 86 para 91, pessoal, já mudou muito essa porcentagem. Sim. Muito. Mas você acha o quê? Qual a porcentagem? 40%. 50% dos animais hoje são obesos. Uma média mundial seria 40%. Entre cão e gato, você falando? Cão, principalmente cão. Gato, talvez um pouquinho mais, mas é que depende, né? Gato, por exemplo, o Brasil não é uma realidade de gato, a gente tem menos gato. Se eu pegar outros países, próprios dos Estados Unidos, tem mais gato que cachorro, então depende muito desse quesito. Então é um problema mundial. Um ponto importante legal, a gente tem um estudo que fez a correlação entre pessoas e cães. Então, a pessoa ser obeso, o cão ser obeso. Não deu correlação. Aí você fala, porra, por que não deu correlação? É porque, assim, geralmente, a pessoa obesa tem um cachorro que pode ser obeso, mas não necessariamente. Não necessariamente. Aliás, a grande maioria das pessoas não são obesas e tem um cachorro obeso. Então, isso é que não dá pra entender. Isso que não dá pra entender. Mas, por exemplo, eu tô acima do meu peso, sou obeso. Mas, não cara, tanto, eu consigo né? Pelo abrir... amor de Deus, não, mas... tô no MC, Sim, tô obeso. Obeso já, eu consigo abrir a geladeira e comer quando eu tenho vontade. Meu cachorro não faz isso. Então eu tenho controle e eu tenho a consciência. Exatamente. Eu vou lá e dou comida. Agora o oposto. O cara tá no shape, tá magrinho. E o cachorro obeso. E o cachorro obeso, eu não entendo, cara. Grande maioria. Eu tenho na minha família
pai, a mãe, a filha e o cachorro, né? Pai, a mãe e a filha são magros, Sim. a mãe é nutricionista humana e o cachorro é gordo. Coitado dele, tadinho, vamos mudar, entendeu? Sim, sim. Aí eu Então, falo, mas qual a olha, mas aí eu sempre peguei no caso da longevidade, só que eu me tornei o chato da família. Então, qual a explicação? Qual é a explicação? Vou falar por mim, hein? Pelo amor de Deus, vocês não contam. A Ana vai assistir isso quando ela puder. Vai assistir o podcast daqui. Com a minha filha. Eu não tenho. Por mais que eu trabalhe com nutrição de cães e gatos, eu não sou a pessoa que me alimento melhor. Alimento agora de verduras, saladas. Para minha filha, eu tô comendo. Fala assim, papai, quer beterraba? Eu falo, lógico, amo, dá aqui beterraba. Porque o que a gente quer para os nossos filhos, a gente deveria ter. Mas no caso de cães e gatos, é um pouco mais fácil, do oposto. mas é mais fácil. Bem mais fácil. Você que provê esse recurso. Mas é um pouco do oposto. É a avó falando. Sim. É a minha avó socando comida e falando, não, comer é bom, comer é ótimo. Entendeu? Ou seja, as pessoas colocam como em mais uma situação como pais e mães de pet, Isso. mas não se comportam como pais e mães de pet. Muito pelo Não contrário. tratam como gostariam de Pelo ser tratados contrário. se fossem filhos humanos. Isso é até triste se você vai num pediatra. Ele fala assim, ó, você tem que mudar a alimentação. A pessoa sai de um pediatra humano e corrige a alimentação. Se um veterinário às vezes fala assim, um veterinário, ou quem trabalha, tem que mudar a alimentação, tem que emagrecer, ele fala, imagina, esse veterinário é maluco. A gente começou falando sobre como informar para a família que o cachorro está acima do peso, para não chegar e falar, tá gordinho, precisa emagrecer, né? E aí depois a gente mencionou que alguns veterinários têm medo de perder o cliente. Né? Fala assim, vai falar isso, eu não vou falar. Como que você acha que deve ser feito e que mensagem que você passaria para os veterinários clínicos de maneira geral da importância mesmo de falar? Porque para mim não faz sentido achar que vai perder o cliente. Sim. Pelo contrário, para mim eu acho que ganharia o cliente falando do jeito certo. Mas é uma preocupação, né? E se eu tenho o meu animal, lógico que a gente tá falando bem do animal sempre, tá? Mas pensando no lado comercial também. Se eu tenho um meu animal que vai viver 7 anos, a gente viu lá que vive 2 anos a menos. Se meu animal vai viver por mais tempo, é mais tempo de contato com esse seu cliente, poxa. Mas você já deu a resposta, pô. É isso que... Então, mas é que tá... Por quê, cara? Por que os caras têm esse medo? Eu não consigo entender. Mas você respondeu o que eu ia responder, não é tirando o meu da reta. Quando você mostra... Eu te mostrei número, eu te mostrei um estudo, eu te mostrei foto. Você acreditou, não é? Sim. Para mim, o veterinário tem que fazer isso com o tutor. Sim. Com o proprietário, com o dono. Mostrar, falar assim, olha, aqui, ó, tá vendo esse animal? Viveu 11,8. Tá vendo esse aqui? Viveu 13. Tá vendo essas fotos aqui, ó? Tá vendo esse trabalho aqui? É da USP. Entendeu que você vai levando informação. O grande problema hoje, vamos ser sinceros, é que não há metas. Tudo que a gente falou isso, por incrível que pareça, é coisa que o veterinário às vezes não sabe. Então, para ele, ó, dá alimento hipocalórico, ponto final, acabou. A gente discutiu 20%, 1 a 2%, e a gente, quando quer emagrecer, a gente quer sim emagrecer. O tutor quer sim emagrecer o cachorro, mas não é assim, viu? Emagrece. Quanto tempo? Qual alimento? Vai ficar para sempre com esse alimento que custa R$400 o saco? Não. Agora, se você chega e fala assim, olha... Esse alimento vai ser um programa aí de 4 meses. O peso meta dele, ó, do top, sei lá, ele tá com 10, ele precisa chegar nos 8 quilos. Semanalmente, ele tem que perder aí, ó, em torno de 100 a 200 gramas. É outra coisa, você entende que é outra coisa? O cara continuar usando uma alimentação de manutenção e meter um chuchuzinho ali, diminuir um pouco também, não? É possível, mas... O cara que não tem condição financeira. Isso que eu ia falar, que não tem nenhuma condição financeira, é possível, vai demorar muito, mas a gente vai fazer uma restrição de 5%, aí a gente consegue fazer algo nesse sentido. Você tem mais alguma pergunta? Não. Alguma coisa que você queria falar que a gente não perguntou? Imagina. Eu vou contar aqui um caso que foi muito interessante. Um caso. Minha esposa sempre foi magrinha, mas ela achava que ela estava acima do peso, que ela queria fazer esporte, não sei o quê e tal. Então ela começou a seguir alguns médicos. Tá. E tinha um médico... Eu também não vou ficar me furtando de falar o nome. Você lembra desse dia, né? O Samuel Dalelasti. É um cara que ficou meio famosinho na internet, blogueirinho, né? Mas o cara falava coisas, diferente de vários blogueiros que só falam bobagem, ele falava coisas que faziam muito sentido. E o cara virou meio referência nessa área, sabe? Então a gente começou a acompanhar, tanto eu quanto a minha esposa. Vamos marcar uma consulta? Vamos. Uma puta de uma consulta, o valor alto. Vamos marcar os dois, vamos os dois. Beleza. Aí passa primeiro com o nutricionista, depois faz lá em bioimpedância, depois vai lá com ele, né? E eu, cara, sou um cara curioso. Sim. Então eu comecei a fazer perguntas do tipo, tá, vamos lá.
quanto tempo, se eu fizer minha alimentação da forma correta, quantos anos eu vou viver a mais, com que qualidade de vida? E são perguntas, do meu ponto de vista, legítimas. Foi o que você mostrou no estudo, por exemplo. Tem que ser. Meu, o cara começou a tirar uma com a minha cara. Falou, não, isso é uma pergunta de quem não tem nem conhecimento, nem QI pra estar aqui fazendo isso. Eu comecei a ficar meio assim, bom, o cara entrou numa história, cara, chegou num ponto que ele falou assim, ó, sabe quanto eu ganho pra ter minha clínica? Eu falei, cara, se foda quando você ganha, cara. Dane-se. Meu, você não sabe nem quanto eu ganho, cara, você tá louco, entendeu? Você tá brincando, cara. O cara começou, em vez de, ele começou a falar, ó, eu vou entrar aqui nesse site aqui pra mostrar pra você. Eu falei, não, cara, eu tô perguntando pra você. Eu vou entrar no site da Organização Mundial de Saúde falando sobre obesidade. Eu falei, cara, só me fala, tô só curioso pra saber o quanto, como é, o quanto já tem de estudos e tal. E quando eu assisti a palestra, eu conheci o Dr. Thiago Vendramini no MedVep, é um congresso lá em Curitiba, né? Então, deu uma palestra incrível. E eu falei, cara, era exatamente esse tipo de resposta que ele precisava ter me dado. Porque ele teve preguiça? Má vontade? Cara, eu não sei qual que é dele, porque o que acontece? Eu nem conheço, mas muitas das vezes isso ocorre quando a pessoa não tem a informação, ele não tem o conhecimento, aí ele joga contra você. Eu acho que, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu acho que ele se sentiu intimidado no sentido de que eu faço perguntas provocativas, mas para tirar a informação, porque eu sou curioso. E eu tenho um jeito de falar que as pessoas falam, você é grosseiro. Meu, eu não sou grosseiro, acho que eu sou, sei lá, incisivo, eu sou direto. Eu quero saber. Eu tô pagando uma consulta caríssima, eu quero saber, né? E ele, não sei se ele sentiu que eu tava meio que diminuindo o trabalho dele, entendeu? E de forma nenhuma, cara. Eu não vou pagar um valor que eu paguei pra estar lá pra diminuir o trabalho dele. Pelo contrário, só queria tirar a informação o máximo possível. Aproveitar aquele profissional com todo o conhecimento que eu achava que ele tinha. Mas era uma consulta merda, nem vale a pena. Se você tá pensando em passar por ele, nem passa. Horrível a consulta do cara, meu. Samuel Dalelástima. Uma lástima, Dalelástima. Dalelástima. Mas um ponto importante, e é legal. O podcast está levando conhecimento. Lógico, esse é o objetivo. Conhecimento hoje, pessoal, um pouco do veterinário. Agora eu vou falar para o veterinário, que é um público que vai nos assistir. Não tenha medo de passar conhecimento. Não acha que você vai contar para o tutor que, olha, que nem nós falamos hoje, ó, 10%, vai perder 20%, taxa de perda, que o cara, você vai perder cliente, nunca mais vão passar em você. Não! É a mesma coisa de você explicar comportamento, de você falar sobre criação, sobre atividade física e achar que o cara vai virar. Alguns vão virar, mas essa pessoa não vai ter o conhecimento para aplicar, para passar. É a mesma coisa. Quando você está falando com o tutor, a partir do momento que você mostra conhecimento, mostra taxas, mostra a parte científica disso, ele sente mais confiança, ele vai aderir. Vou falar da obesidade agora. Ele vai aderir, vai falar assim, pô, ele sabe o que ele está falando, então vamos tentar seguir. Sim. Porque senão vira esse médico, sei lá, Zé médico, aí que você fala assim, foda-se esse cara, entendeu? Eu já não queria emagrecer mesmo, dá meu amendoim aqui. Principalmente para isso. Você tá falando de obesidade, sobrepeso, você tem que sentir, o cara tem que ter confiança, senão, mano, não quero. Não, e acho que o pessoal que tem esse medo de perder o cliente, eu queria, lógico que não tem nenhum estudo comprovando isso, mas eu vejo na minha prática, tá? Nós temos a Cão Ideal, que é de educação de animais, e eu tenho a Vet Ideal, que é uma clínica veterinária, com hotel, daycare, enfim. A Vet Ideal surgiu para atender melhor os cães da Cão Ideal. E o pessoal da Cão Ideal confia muito no que eu falo, né, nas informações, e eles começam a seguir e acompanhar, deixar o cachorro no hotel, e de repente começar a passar na parte médica veterinária conosco, lá na Vet Ideal, e fideliza pra caramba, entendeu? Então, o que acontece no final das contas? Os cães ficam mais educados, mais calmos, mais controlados, mais saudáveis, e eu tenho cliente por mais tempo. Mas eu faço isso porque eu gosto muito dos cães, gosto muito das famílias que eu atendo. Mas, além disso, pelo contrário do que se imagina, eu ganho cliente e fidelizo o meu cliente. Exato. Eu acho que é totalmente uma percepção contra-intuitiva essa de que vai fazer o cliente se espanar. Eu acho o contrário. Eu acho que eu fidelizo mais. Eu também. Eu acho o oposto. Mesma opinião que você não pode ser bombeiro. Sim. Entendeu? Ficar apagando incêndio. Não, porque ninguém quer. Você quer que o bombeiro vai na sua casa? Nunca. Não quero nunca, entendeu? Mas se eu tenho um profissional que eu sinto... Vai prevenir o problema. Muito bom. Achei ótimo, hein? Episódio top. Você gostou? Porra, muito. Legal, muito bom. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado vocês, que gostem gente. Mesmo. Muito obrigado. Espero que a galera curta e aprenda algumas coisas aqui, né? E siga. Mas... Passeie mais com os cachorros. Eu vou... Última perguntinha super rápida, cara. É o seguinte. Alguém que tá com problema de sobrepeso, ele deve passar com que especialidade? Ele vai no clínico geral primeiro e vai encaminhado? Ou já procura um especialista em qual?
Então, na verdade, obesidade e sobrepeso é um programa de emagrecimento. Então, o profissional médico veterinário deveria ter. A gente tem um problema no Brasil, é que a grande maioria dos profissionais que formam em medicina veterinária não tiveram nutrição ou nutrologia. Nossa, você está sendo crítico com isso? Não, é uma área nova. Então, na USP, por exemplo, a gente tem, que era o professor Márcio há 10 anos, um professor, agora eu, né? E a gente também tem a professora Márcia. Então, é um período muito curto para muitas faculdades de veterinária. Então, na maioria das vezes, o veterinário, né, clínico, ele não tem a informação para fazer um programa de emagrecimento. Você pode procurar um nutrólogo ou um nutricionista, e endocrinologistas também trabalham muito com programa de emagrecimento. Mas não significa que um médico veterinário que saiba fazer, saiba executar, não vai conseguir colaborar. Só que ele precisa do conhecimento da nutrição, entendeu? Muito bom. E se tiver muita dificuldade, que aí a gente vai tendo os níveis de dificuldade, né? Aí, claro, procurar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista. Legal, muito bom. Pessoal de casa, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam justamente de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse conhecimento com os amigos, colegas, namorado, namorada, esposo, esposa. Com certeza você conhece alguém que tem um cachorrinho que está um pouco acima do peso. Compartilhe esse vídeo para levar conhecimento para eles também, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.